Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora. Você de Itabuna e Ilhéus, muito obrigado pela grande audiência que vocês nos dão. Muito obrigado também a você que está assistindo a gente e baixando o nosso aplicativo, hein? Obrigado, já estamos aí com um número muito alto aí. E queremos aumentar ainda mais. Vá baixando aí na sua loja de Android, TVI Play Brasil. Estamos também ao vivo pelas redes sociais agora, estamos no YouTube através da página TVI Oficial. Você pode assistir a gente por aí, também ver os programas gravados a hora que você quiser. Você também que está no Facebook pode nos assistir pela página TVI Play Live. Compartilhe essa ideia com outras pessoas, outros amigos. Vamos crescer essa audiência, tá certo? No programa de hoje a gente vai falar sobre a paralisação que foi feita hoje pela manhã na rodovia BA-415, trecho ali de Ferradas, onde itabunenses protestam contra a Prefeitura de Itabuna, que não repassou o valor do aluguel. Aquelas pessoas que foram desabrigadas aí pelas chuvas e que dependem do aluguel social. O prefeito não autorizou o pagamento e eles estão na bronca. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também sobre a manifestação que aconteceu ontem em Ilhéus, lá no Porto de Ilhéus, né, como a gente falou aqui ontem, sobre a importação de amêndoas de cacau direto do norte da África. A Associação Nacional dos Produtores de Cacau reuniu muita gente ali ontem, muitas lideranças, e fizeram um protesto em relação a isso. Vamos comentar também aqui no programa. Vamos falar sobre a MURC, né? Como anunciamos ontem, está aqui com a gente o presidente da MURC, o prefeito Jadson de Quaraci, o Jadson Albano, né? Que vai falar sobre essa questão dos professores. A crítica foi feita aí pela Alice Portugal, dizendo que as prefeituras não querem pagar o teto, né, o piso salarial dos professores. A gente vai ouvir a MURC sobre isso. E vamos falar também sobre o município de Quaraci. Além de prefeito de Quaraci, né, o Jadson é presidente da MURC, e está aqui também com a vereadora de Quaraci, que foi a vereadora mais votada, a vereadora Núbia. A gente vai conversar com ela também aqui no programa daqui a pouco. E vamos falar sobre mais um novo produto aqui da TVI, um talk show que vai estrear aqui agora em março, né, com o Sérgio Sepúlveda. Ele vem aqui daqui a pouquinho para a gente bater um papo aí sobre esse programa. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no TVI News, que começa informando a você que Itabuna hoje amanheceu com a temperatura já alta, né? Às 5 da manhã já batia aí o termômetro 22 graus. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, os termômetros marcam 29 graus e a máxima vai chegar aí a 31 graus por volta das 12 horas. Não há previsão de chuva forte, mas a partir das 11 horas pode chover de forma isolada em alguns bairros da cidade, tá certo? Daqui a pouquinho também a gente dá a previsão do tempo aí para as outras cidades aqui da nossa região. Bom, vamos começar o programa, né, falando sobre a MURC, já que está aqui o presidente da MURC, o novo presidente, eleito recentemente aí para o cargo, no lugar do Vinícius Ibram, o Jadson Albano. Prazer tê-lo aqui, presidente, obrigado por ter vindo. O prazer é nosso, nós estamos há 28 dias no cargo de presidência, mas já entendemos a importância de estarmos envolvidos em todas as discussões que são fundamentais para o crescimento de nossa região. Nós somos 36 municípios, Itabuna e Ilhéus são os polos, mas todos nós compartilhamos dos mesmos problemas, das mesmas circunstâncias. Então, nesses momentos, estar unido é a nossa principal força. Então, a gente vem de um mandato de Vinícius Ibram e Marconi Amaral, e nós apresentamos uma proposta de um biênio, de trazer ainda mais dinamismo, ainda mais força política para a MURC, uma parceria com o governo do estado e o governo federal de forma muito consonante, falar a mesma linguagem do governo Lula e do governo Jerônimo, para que a nossa região consiga de fato alcançar o seu objetivo, que é o combate à fome, o direito a todo o povo brasileiro de se alimentar pelo menos 3 vezes por dia, as garantias básicas. Então a gente está alinhado com o mesmo projeto, e a MURC fortalecida, crescendo, graças a Deus, com uma boa perspectiva de fortalecer os direitos dos cidadãos.
Presidente, hoje as prefeituras, né, passam sérias dificuldades, né, porque foi anunciado pelo presidente anterior, Jair Bolsonaro, que ia ser a sua gestão mais municípios e menos Brasília. Isso não aconteceu. E ainda por cima, a Câmara dos Deputados colocou aí, né, tetos de piso salarial para professores, para enfermeiros, e os municípios se queixam, né, da falta de recursos, embora tenha a verba da educação que vem carimbada, do Fundef, mas segundo algumas prefeituras não é suficiente para cobrir esses gastos. Recentemente nós tivemos a fala da deputada do PCdoB, Alice Portugal, de que existe uma má vontade das prefeituras em cumprir com esse teto salarial dos professores. O que o senhor diria a respeito disso? Eu penso que é uma desinformação colocar a culpa nos municípios. Nós, os prefeitos, administramos a maior quantidade de serviços e demandas dos cidadãos. A gente costuma dizer no meio administrativo que o país e o Estado, eles não conversam com o cidadão, mas a prefeitura conversa diretamente. O prefeito é o primeiro agente político a ser cobrado, a ser fiscalizado, é o prefeito. Os vereadores, como eu estou aqui do lado com a vereadora, estão acompanhando constantemente cada passo dos prefeitos. O que acontece é que cada cidade tem um perfil diferente, cada cidade tem uma qualidade diferente de população, ou quantidade diferente de alunos, quantidades diferentes de professores. Então, quando o governo federal determina um piso salarial, nunca acompanha o retorno para compensar esse aumento. O que acontece, por exemplo, é que esse ano aumentou praticamente 15%. Não houve 15% de reajuste, por exemplo. Ano passado, houve uma determinação de mais de 30% de aumento. Os reajustes não acompanham esses aumentos, mas a sobrecarga vem toda para os prefeitos. E para um deputado é muito fácil determinar quem é culpado ou não nesse cenário. Mas no mundo real, cada prefeitura passa por circunstâncias diferentes. A gente, por exemplo, em Quaraci, tem um volume de professores muito grande. Em Quaraci tem plano de carreira de professores. O que acontece é que eles são valorizados pelo município. Em Quaraci, por exemplo, só para você ter ideia, o professor ganhará mais que um secretário em dezembro. Isso quer dizer que não é uma classe desvalorizada. É claro que precisamos estar sempre buscando valorizar a classe do magistério, como tem sido ao longo dos anos. O que nós reivindicamos é que haja um cálculo mais justo, um cálculo mais condizente com os repasses do governo federal. Então o governo federal determina o aumento, mas não repassa esse recurso diretamente para o município. O que nós reclamamos, que não houve avanço no governo de Bolsonaro, foi que o bolo tributário, a divisão tributária do país, não houve mudança. O governo federal fica com a maior parte da receita federal, da receita do país. O Estado fica com a segunda maior parte. E o município, que tem que atender todas as demandas, fica com a menor parte do bolo tributário. Nós recebemos as migalhas das receitas federais. E recebemos, de contrapartida, as obrigações que aumentam constantemente. Quando Brasília determina piso dos servidores, os municípios precisam receber proporcionalmente o repasse necessário. Por isso, a nossa característica hoje, até direi com muita ousadia, é de sindicalizar de fato os municípios. Nos sindicalizarmos, nos unirmos, fazermos movimentações, como os sindicatos fazem contra os municípios, faremos diante do governo federal. Inclusive, nesse mês agora de março, os prefeitos irão se unir em marcha para Brasília reivindicar seus direitos, reivindicar que o governo federal faça os repasses de acordo com as determinações dos pisos. E o prefeito é uma das vocações mais, que eu diria, sagradas de uma federação. O prefeito dedica sua vida à sua comunidade, abre mão de todos os seus sonhos particulares pelo sonho do povo. E nós somos os primeiros a serem criticados. O que nós queremos apenas é ter a capacidade de oferecer todos os nossos sonhos para os cidadãos baianos. Ok, já que você citou aí a vereadora Núbia, né, eu vou aproveitar e cumprimentá-la. Bom dia, vereadora, obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito bom, um meio de comunicação necessário, né? E a gente fica feliz em estar participando. Ok, a vereadora Núbia, que foi a mais votada, né, no município de Quaraci. Quantos votos, vereadora?
Foram 689 votos. Ok. Como é que está a Câmara de Quaraci? Como é que trabalha a Câmara de Quaraci hoje? Hoje nós temos a felicidade de trabalhar em parceria com o Executivo. E isso tem dado retorno muito positivo para o município. Nós estávamos em uma fase, não digo assim de abandono municipal, mas as coisas não aconteciam. E essa parceria de legislativo e executivo tem trazido muito retorno e a cidade ela retomou o crescimento, né? A gente hoje tem uma cidade repaginada, uma cara nova e graças a Deus essa união tem dado certo e a gente tem trabalhado junto para que as coisas aconteçam. Mas a senhora, quando fala em parceria, isso não quer dizer que o vereador deixe de cumprir sua função, que é de fiscalizar, né? Não, hipótese nenhuma. A gente cobra mais ainda o fato de estar sempre juntos, a gente sai em comitiva para buscar recursos em Salvador e isso fortalece mais a cobrança, porque a gente sabe o que a gente consegue, né? Através dessa parceria, então a gente cobra muito mais. Então, hoje, o prefeito Jadson, ele tem essa abertura com a Câmara, mas a Câmara também não deixa de cobrar. Pelo contrário, a gente cobra muito, muito mesmo dele. Ontem foi o dia do prefeito na Câmara e ali todos fizeram as suas cobranças mediante o plano que foi apresentado, porque o objetivo do vereador é vendo as coisas acontecendo, é vendo os impostos que são pagos pela comunidade, retornar para a comunidade, e isso tem fortalecido muito a cidade. Nós temos uma cidade que ela é riquíssima, né, em turismo rural. A gente tem tentado também entrar nessa questão aí, o prefeito tem dado todo o apoio. Nós temos hoje uma Secretaria de Agricultura que tem buscado fortalecer a nossa agricultura municipal, e isso tem dado bons resultados e a gente continua aí nessa pegada e o objetivo é realmente o crescimento da cidade, o fortalecimento de nossas comunidades. De 0 a 10, qual a nota que a senhora dá para a gestão do prefeito Jadson? Eu dou um 9 a ele hoje. Então tá bom, né? Tá bom. Prefeito, sim, voltando agora ao assunto, prefeito, né, das dificuldades que passam os municípios. Hoje o Quaraci arrecada mais do que gasta ou está empatado? Como é que estão as finanças no município? Estão equilibradas. Em Quaraci nós temos muitas obrigações legais, tem obrigações de governos passados que o município é obrigado a honrar. Nossa cidade aumentou a população no último censo. Então, representa um aumento de serviços, aumento de necessidade de professores, necessidade de médicos, de enfermeiros, de serviços como medicamento, transporte escolar. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades. Quaraci hoje é uma cidade equilibrada, paga salário em dias, paga um volume muito alto de precatórios. Precatórios são ações judiciais contra o município de muitos anos que passaram. Nós pagamos 10 milhões de precatórios nos últimos anos. Então, nós cumprimos nossas obrigações. Eu tenho dito que a cidade não é um banco. Uma cidade não é para juntar dinheiro. Uma cidade para oferecer serviço. E nossa maior satisfação é que o dinheiro esteja à disposição do povo. Com postos de saúde, construção de creches, pavimentações, contrapartida nos projetos do governo do estado. Quaraci, nós temos muito orgulho de podermos apresentar para a Câmara ontem mais de 16 milhões em recurso direto no município, em pavimentação, construção de posto de saúde, creche. E todos esses convênios, o município tem uma contrapartida que precisa fomentar o emprego local, dinheiro direto no comércio, as empresas compram em Quaraci. Nós criamos em Quaraci um projeto chamado Cine, até copiando algumas coisas aqui também do estado de Itabuna, que nós realizamos cadastro de trabalhadores. Então, ano passado nós conseguimos colocar para trabalhar mais de 150 trabalhadores braçais, o que para uma cidade pequena é bastante, são famílias que estão trabalhando, né? A melhor forma de ajuda social é essa, é trabalho. Exatamente. Além de dar cesta básica, alimentação, é dar trabalho ao povo. Então, nós temos orgulho de dizer que nossas finanças estão equilibradas, com toda dificuldade.
Quaraci é a primeira cidade da Bahia em precatório proporcional, né? Depois de Quaraci, Itabuna e Salvador. Mas nós honramos nosso compromisso. A Câmara também tem cumprido seu papel de fiscalizar. Nós temos obrigações legais, que é de 25% para a educação, 15% da saúde e o índice pessoal. Quaraci alocou na saúde 23% no último ano. Então, praticamente aumentamos 80% o percentual para a saúde municipal. Nós temos equilibrados. Prefeito, esse é seu primeiro mandato, não é isso? Não, eu fui reeleito, é o segundo mandato. Sim, mas é a continuação do primeiro mandato, isso né? Mesmo. Qual a sua história política? Esse sobrenome seu é conhecido, né? Albano, mas algum parente seu já foi prefeito? Como começou a sua carreira política? Meu pai foi prefeito por 2 mandatos. E eu tive a alegria de ter como referência um líder político que me pediu, antes do seu falecimento, que eu fosse... Jackson, né? Seu pai? Meu pai chamava Gima. Gima. Isso. Mas o sobrenome é Albano, né? Albano, Eu me lembro, Albano, por isso que eu falei, é um sobrenome conhecido, né, na política. Albano é mais da minha mãe, que é a parte não política da família, né? Inclusive, eu conversei com meu pai antes que seria simbólico para a cidade, um sobrenome que seja ali da própria cidade. Certo. Meu avô era pedreiro, ajudou a construir a cidade, e meu pai foi político e faleceu tem 1 ano e meio, e eu lembro que ele me pediu, na última vez que conversamos, que eu fosse melhor que ele. Ele falou, seja melhor que eu, só isso. Bacana. E assim, um orgulho muito grande que eu tenho dele. Ele me deu a graça de estudar na UESC, né? Ele me deu a oportunidade. Trabalhei com leite, né? A gente fazia baldeação de leite, transporte de leite nas fazendas. Então a gente tem um vínculo muito grande com a agricultura familiar também. Então minha história começa com meu pai. Eu tive a alegria, e os vereadores, Núbia também tem uma história muito grande ligada também com meu pai, a família dela também, a relação muito próxima. E nada é por acaso. E é uma coisa que acontece muito, eu até reavalio isso quando dizem que as gerações que sucedem os políticos talvez sejam oligarquias. Eu penso que não é nada disso. Eu penso que é normal filhos de médicos quererem serem médicos, filhos de pedreiros, mesma coisa, filhos de tantas profissões que os filhos sucedem os pais. Filho de jornalista, quer ser jornalista, isso é da sociedade. Agora, a questão, como eu disse antes, os filhos precisam trabalhar para honrar os pais. E eu penso que a família é a maior instituição da sociedade. É maior que prefeitura, que tudo. A família é o núcleo da sociedade. Os filhos têm que ter referência de pai. O que você falou aí, né, interessante. Agora, sim, o fato é que os políticos precisam mudar a maneira de ser, né, de agir. E eu, quando vejo prefeitos jovens, né, como Vinícius, você, tivemos agora recente também o ex-prefeito de Itajuípe, né, que saiu para ser candidato aí a deputado, mas não ganhou. Enfim, essas cabeças jovens, a gente espera muito mais, né? A gente espera realmente uma nova política. Infelizmente, nem todos estão fazendo esse papel. Tem políticos que entram e às vezes fazem pior do que os velhos políticos, né? Então, como é que você pensa hoje a política, Jadson? Como é que você está hoje em relação ao governo do Estado, governo federal? Qual é o seu pensamento em torno da política para servir ao povo? Eu sou positivo por natureza. Meu olhar é sempre buscando o que há de se aproveitar, o que há de avanço. Eu penso que a política evoluiu. Eu penso que o diálogo com a comunidade é muito mais rápido, é muito mais transparente. Todo mundo hoje tem um celular, todo mundo hoje pode cobrar diretamente com o prefeito. Nós temos hoje nossa vida exposta a toda a comunidade. E eu tenho um cuidado de julgar o menos possível. Quando eu vejo o que os prefeitos fizeram antes, eu percebo que eles fizeram o que deram conta de fazer. E os prefeitos são cidadãos que se dispuseram a ajudar a sua cidade. Eventualmente, as circunstâncias impedem que faça tudo o que queira, né? Como obrigações, advogações legais, obrigações constitucionais, ou até a circunstância da cidade. O Covid foi uma causa que abalou muitas cidades, as chuvas também são intempéries, mas eu me limito muito a julgar os colegas prefeitos ou quem veio antes de mim. Cada um fez o que pôde fazer. Ninguém entra na prefeitura com o pensamento de depreciar. Todo o pensamento dos prefeitos é de fazer o melhor possível. E nós nos esforçamos muito. O prefeito dedica a sua vida. Você não sabe quanto é sacrificante você abandonar seu lar,
você não ter hora para chegar em casa e não conviver com o crescimento dos seus filhos em detrimento dos filhos, do crescimento da cidade. É claro que algumas circunstâncias impedem isso. Eu vejo que houve uma evolução muito grande na qualidade técnica dos prefeitos. Eu não diria na qualidade pessoal, mas qualidade técnica mesmo. Os prefeitos agora têm uma melhor visão da gestão pública. Nós estamos percebendo que as universidades estão influenciando diretamente. A qualidade dos secretários mudou muito. Hoje nós temos secretários técnicos, os políticos estão se modernizando, estão melhorando sua expertise. Eu percebo que o meu pai não teve um corpo técnico de secretários como eu tenho hoje, por exemplo. Os meus secretários hoje, 90% ou 100% vêm de faculdades, né? Tem noção de administração, tem noção de finanças, tem noção de gestão de pessoas. O mundo evoluiu muito e os prefeitos evoluíram junto. A sociedade reflete o prefeito. Então, eu penso que hoje, no nosso novo cenário do governo federal, de Jerônimo Rodrigues no estado e nas cidades, existe uma convergência de sentimento. O sentimento é voltado para o combate à fome. Inclusive, eu fiquei muito feliz com a nova campanha da Fraternidade da Igreja Católica, que é justamente voltado também para o combate à fome. Nós precisamos hoje resolver problemas sociais graves. A gente não pode admitir que em 2024 tenhamos irmãos, cidadãos que passem fome. Isso não é admissível. Isso deve incomodar um prefeito. E isso me incomoda muito como prefeito de Guaraci. Disse ontem na Câmara de Vereadores que nossa luta tem que ser para a integridade da pessoa. Eu estabeleci uma meta pessoal em Guaraci, que nenhuma cidade de Guaraci ficaria sem pavimentação. Que todo cidadão guaraciense ia pisar no rua calçado ou asfaltada. E graças a Deus hoje temos apenas 10% da cidade sem. Avançamos 30% de Guaraci. Hoje tem asfalto, tem calçamento e não paramos de entregar calçamentos. Graças a uma ação política muito forte nossa. Nós apostamos muito alto. Por exemplo, Jerônimo Rodrigues foi uma aposta do governo. Foi um agente político que estava com um percentual pequeno nas últimas eleições. É verdade. Então nós temos uma convergência muito boa com o governo do estado. O governador do estado é uma pessoa muito humana, é uma pessoa que veio do interior, veio de uma cidade pequena de Aiquara, um lugar menor que Guaraci. Então ele é muito humano, o governador Jerônimo Rodrigues. Ele olha nos olhos, ele tem paciência para conversar com as pessoas. Ele vai ser um dos grandes governadores do estado da Bahia. E nós estamos alinhados com Jerônimo Rodrigues. Ontem, no evento do Cacau, eu citei o nome dele, porque ele defende os mais fracos. O presidente Lula tem reiteradamente afirmado isso, que o mandato dele é para os mais pobres. E nós estamos no mesmo ritmo. É isso aí, Albano. Bom, ontem você citou aí, né, o evento, daqui a pouco a gente vai até mostrar imagens de ontem lá do evento, né? Essa situação do cacau, né? Guaraci também é produtor de cacau, está no centro da região cacaueira. Como é que você está vendo essa situação da indústria e o que é que você acredita que pode acontecer? Eu acredito que agora uma ação política é imediata e urgente. Pelo que eu percebi ontem, são os nossos legisladores que irão nos ajudar nesse momento. O cacau precisa de proteção, cláusulas de barreira. Todo país impõe restrições a produtos importados. Percebemos constantemente nos noticiários o governo da China fiscalizando a carne bovina brasileira, fiscalizando o frango e impõe barreiras sanitárias. Agora o Brasil precisa trabalhar nesse mesmo sentido, impor barreiras sanitárias aos produtos importados na nossa região. A gente precisa se unir. É o grito que é ouvido. Eu tive grandes políticos que conversaram comigo e que me ensinaram que o povo precisa se expressar. É a voz do povo que movimenta a sociedade. É a voz das ruas, a voz rouca das ruas que movimentam as ações políticas. E na ingerência do cacau, os políticos eleitos pela nossa região precisam se manifestar. Ontem eu conversei com a deputada Sônia Galvão e ela me disse que vai sim abraçar essa proposta, essa campanha em defesa dos cacauicultores e de toda a região. Conversei com o deputado Neto Carleto também, por telefone. Ele me disse que vai defender sim, vai ser pauta do mandato dele. E como eu fiz como cidadão eleitor, todo cidadão que votou no seu deputado federal e estadual tem que cobrar. Precisa agora cobrar ações de defesa do cacau. Se nós queremos combater a fome, temos que evitar a falta de trabalho. E a falta de renda. A falta de renda, não podemos permitir. Nossa região, historicamente, eu nasci em 83.
Eu nasci em meio à crise do cacau. E nós todos sabemos como tudo isso começou. E precisamos trabalhar para que a história não se repita. E aí parte, de fato, para usar a voz, usar nossas armas. Eu sou contra inviabilizar trânsito, né? Eu sou contra inviabilizar transporte de pessoas. Eternamente contra. Eu acho que isso é o caos. Isso não agrega valor nenhum. Mas o poder da mídia, a mídia como a TVI aqui, os celulares, a unidade de uma comunidade reclamando, isso incomoda muito mais do que você fechar uma rua ou tocar fogo em pneus. Com certeza. Também sou contra. Né? A pessoa tem o direito de ir e vir. Né? Quem está passando no ABR, no ABA, não tem culpa daquilo que está acontecendo. O protesto não deveria ser contra essas pessoas, né? Mas contra as autoridades responsáveis. Não diria nem contra. É um protesto de reivindicação, né? Não é que seja contra, mas é um protesto de reivindicação. Reivindicar do prefeito, reivindicar de um governador, de deputados. Então, as comunidades têm que achar outra maneira, e uma delas é através da mídia, como você falou, né? E que incomoda muito mais do que ficar ali barrando o direito das pessoas de trabalharem, de ganhar seu dinheiro, né? E dando prejuízo, né, a todos, até a própria cidade e o estado, né? Eu penso muito nas vidas. E nas vidas. Se estiver passando aqui uma ambulância com algum familiar, uma mãe, uma tia, um filho, a pessoa não vai suportar ter o filho parado na pressão por reivindicação com o prefeito, com o vereador. É isso aí. Bom, Jadson, aproveitando a sua presença aqui, né, eu queria que você falasse um pouco mais da importância que é a MURC hoje, né, para os prefeitos, para as prefeituras aqui do sul da Bahia, e como é a sua parceria com a UPB, porque só dessa maneira, né, com entidades fortes, é que podemos ter representatividade em Brasília. Já que não temos aqui deputados da região que defendam nossa região, temos pelo menos que ter essas entidades fortalecidas, né? Quando a comunidade entende o papel do prefeito, entende o papel das instituições, a própria comunidade, ela percebe que a reivindicação é necessária. Você verbalizar o sentimento é necessário. A MURC tem um papel estratégico político na nossa região. A MURC, a UPB, a CNM, nós somos agremiações políticas. É o seu voto que precisa ser defendido para que os serviços aconteçam em suas cidades. Só nós prefeitos sabemos que nós passamos de pressão, de reivindicação e de falta de recursos para atender a toda demanda da população. A forma que nós temos de defender os direitos nossos é buscar marchas, é buscar em Brasília, de forma ordeira, apresentar a nossa proposta. O presidente Lula já se colocou à disposição para participar da marcha também, ouvir as nossas demandas e ter certeza, lá vamos reivindicar o piso, o auxílio pagar o piso dos professores, o piso da enfermagem, e vamos trabalhar nesse sentido. A nossa região tem deputados estaduais eleitos. Ao que me lembro aqui, tem a deputada Sônia Galvão, o deputado Pancadinha, o deputado Raimundinho, né? Raimundinho JR. Tem também o líder do governo, Rosenberg, que também é aqui da região. Esses deputados historicamente exercem bons mandatos, reivindicam os direitos da população. Contudo, o prefeito também tem o seu papel. A gente não entra na área um do outro. O prefeito, ele converge com os deputados. Os vereadores convergem com o prefeito. Então, quando o político assume seu papel de representante do povo, ele precisa buscar os meios legais de poder atender as demandas. Lá em Quaraci, eu tenho a preocupação de não estar ausente das questões locais. Mas, graças a Deus, em Quaraci, nós temos 4 creches que foram construídas, nós temos ônibus à disposição da população, e também temos limitações que a gente trabalha para poder atender da melhor forma possível. Não há nada que não haja defeitos. Sempre há algo que consertar, algo que melhorar. A gente é consciente disso, e eu peço sempre a compreensão da comunidade que nós somos seres humanos. Nós erramos e acertamos. Às vezes na sua casa falta alguma coisa. Às vezes o pai precisa explicar ao filho que ele não tem condição de comprar um brinquedo ou uma roupa. Tem famílias que não têm condição de comprar alimentos. E o pai explica ao filho isso. Eu imagino a dor de um pai ou uma mãe explicando ao filho que não vai ter comida para almoçar ou para jantar. Eu acho que essa é a maior dor. Falta de atenção, a falta de alimento. Eu acho que é a maior dor. Mas o pai precisa conversar com o filho. O prefeito é a mesma coisa. Nós temos obrigações e não temos o dinheiro para fazer tudo. Então nós precisamos primeiro, e eu queria aqui pedir a todos, oração. É bíblico, né? Precisamos orar pelos nossos representantes, orar pelo seu prefeito. Então, além de reivindicarmos, eu tenho na minha natureza
uma ligação muito forte com a Igreja Católica, com as comunidades de base, com as comunidades de jovens católicos. Então a oração sempre faz parte muito da minha vida. Então, antes de qualquer coisa, reze pelo seu prefeito, ora, quem é o público evangélico, vamos orar para os nossos representantes, orar para os nossos deputados, que em todas as circunstâncias, só nasce uma planta se Deus permitir. Então só nasce um projeto se for da unção de Deus. Então que nós possamos entender, é bom rezar, orar pelos prefeitos. Com certeza. A tradição nossa do povo baiano e do litoral sul aqui é um povo muito orante, povo que tem se diz fé, cristão, né? De fé. Então se a gente acredita que vai melhorar e tem fé, as coisas melhoram. Melhora. E essa minha marca é essa. E a energia positiva circulando, né, ajuda também. Quando você faz uma oração e você inclui as autoridades, que é bíblico, né, como o senhor falou, essa energia vai emanando, né, em outras pessoas e fica uma corrente positiva, né? E a gente precisa disso. Isso, em tudo, né? Na nossa família, na nossa comunidade, a oração tem um poder que nós não conseguimos mensurar. Já partilhando aqui, já criando essa intimidade com os nossos espectadores, lá na igreja nossa, a gente aprende muito a rezar o terço. Você é evangélico? Sou católico. Ah, católico. E a gente tem uma premissa na igreja católica, tem um Padre Pio, que diz que a oração do rosário, ela faz milagres em nossa vida, em nosso cotidiano. E eu pego isso para mim. Nós prefeitos somos normais, temos ansiedade, temos angústias. Com certeza. Então eu busco muito essa força na oração do terço, que a nossa avó rezava lá atrás, que as pessoas mais simples fazem a reza. Eu acredito nessa reza. Do povo mais simples, que não tem nada, aquela reza ali é o que eu quero. E o que faz acontecer é a fé, né? A fé que movimenta, né? Movimenta tudo, é isso aí, parabéns. E estando Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem, né? Sem dúvida. Aproveitando, vereadora, como é que é hoje a situação da comunidade, né, mais carente de Quaraci? Tem muita gente precisando de alimentação ainda, tem muita gente desempregado. Como é que é hoje a periferia lá do município? Nós temos várias pessoas nessa situação, né? A gente tem buscado através da assistência social com vários projetos. Nós temos o Criança Feliz, que ele ampara a criança desde a gestante até o 2º ano de vida. E vários projetos são desenvolvidos nesse objetivo de estar atendendo. Infelizmente, foi algo que foi intensificado com o Covid, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas não tiveram mais condição de manter alguns trabalhadores, então foi intensificado. Mas assim, nós temos buscado, né, através de criação de projetos para atender esse tipo de situação que hoje nós temos uma elevação no nosso município. E a gente tem buscado atender essas pessoas, a gente tem buscado cadastrar essas pessoas para ter uma noção real, né, do que realmente nós temos dentro do nosso município, e o município tem buscado atender, né? Essa parceria, como eu já disse, de legislativo e executivo é uma coisa que tem fortalecido as comunidades, porque eu ando muito com o prefeito, então eu acredito que eu seja a vereadora que mais cobra dele. Eu cobro bastante dele. E tudo que eu tenho visto, eu tenho passado, eu tenho buscado, e a gente tem conseguido, aos poucos, estar sanando esse tipo de problema, que infelizmente não é a nível municipal, né? Nacional. Nós sabemos que o último levantamento foi assim, exorbitante, a quantidade de pessoas que hoje estão nessa situação. Né, o Brasil chegou a ter mais de 27 milhões, né, de pessoas que passam fome, né? Isso. E assim, com o Covid, deu uma intensificada nesse problema. Mas nós estamos unidos, tentando buscar soluções, né? Através dos projetos educacionais também, a união da assistência social com a educação, através do fortalecimento da agricultura familiar. Nós temos também trabalhado muito nesse sentido no município, vários projetos de capacitação dos nossos pequenos agricultores. Então a gente tem assim buscado fazer com que aconteça essa mudança dentro do município. Prefeito, como a curiosidade, né, que as pessoas que estão no centro maior, às vezes não conhecem a fundo, né, há pouco até a gente conversava sobre isso, né, que precisa ter uma integração maior, porque quem está em Itabuna, tão pertinho ali de Quaraci, às vezes não sabe nada sobre Quaraci, né?
e sobre outros municípios desse porte. Como é que é hoje a renda de Quaraci? Vem mais de onde? O trabalhador de Quaraci é mais da zona rural, do comércio, de empresa? Como é que funciona lá? Hoje em Quaraci, a maior força é de serviços. O comércio de Quaraci hoje é muito forte. Eu acredito que em segundo vem a questão da agricultura, o cacau, né? E depois vem a prefeitura, vem a questão dos aposentados. Quaraci é uma típica cidade do interior. A qualidade de vida é muito boa. Os índices de desenvolvimento humano são muito fortes em cidades como Quaraci. Lá nós temos a graça de não ter mais nenhuma rua, esgoto céu aberto. É isso que eu ia te perguntar, sobre saneamento básico, né? Não, lá nenhuma rua em Quaraci tem esgoto céu aberto. Nós atingimos essa meta. E agora a questão de muitos avanços a conquistar, né? A questão do entretenimento falta para os jovens. Mas a proximidade com Itabuna também acontece, né? A qualidade de vida é o nosso maior argumento. Tem muitas pessoas que estão voltando ao interior, né? É, com certeza. Nós aumentamos nossa população em 13%, de acordo com o último censo. Isso quer dizer que as pessoas estão voltando para suas casas, né? O interior você vive melhor. A criação dos filhos é muito mais cuidadosa, né? Tem uma questão que a gente fala que as tias do Zap do interior funcionam melhor. E as tias do Zap têm um papel importante na sociedade. Porque elas observam tudo, né? Observam também se tem alguém com necessidade, onde está seu filho. Eu lembro que a minha infância em Quaraci teve uma participação muito grande dos vizinhos. Em falar para a mãe, ó, o filho tá até tarde na rua, o filho sempre... os vizinhos que aguentavam os pais, né? No interior você vive melhor. Os idosos têm uma qualidade de vida melhor. O nosso hospital atende de maneira mais humana, né? Os serviços hospitalares, eles são mais particulares. Então eu penso que o maior atrativo das cidades pequenas é a qualidade de vida. O São João do interior é sensacional. Eu posso dizer, porque eu tenho que defender meu peixe também, que o São João do interior é sensacional. Então assim, as nossas festas são muito boas. O índice de violência é zero. Nós estamos há 3 anos fazendo grandes festas em Quaraci, com atrações como Edson Gomes, a Thiago Aquino, Pablo, bandas regionais também, Cacau com Leite, e zero ocorrência. Os São Joões em Quaraci não tem nenhuma briga. Que bom, né? E a nossa maior vantagem é qualidade de vida. Se você quer qualidade de vida, venha para o interior. É isso aí. Porque hoje, rapaz, os maiores centros, as pessoas não podem sequer usufruir de um telefone, né? Você vai falar no telefone na rua, passa um trombadinho e toma um telefone, né? Uma das coisas que nós discutimos muito é a questão da segurança pública. Nós, em Quaraci, temos uma parceria muito boa com a Polícia Militar da Bahia. Temos um projeto em Quaraci que é a educação e a Polícia Militar. Então, os 2 colégios de Quaraci, de jovens, são 100% com a Polícia Militar, a parceria. Então, os alunos saem uniformizados, com 3 uniformes, e nosso trabalho é tirar a mão de obra do crime. Então, todas as crianças de Quaraci, do ensino fundamental, têm o acompanhamento da polícia desde a sua formação. Então, nós acreditamos que, para formar o cidadão, o primeiro passo é investir em educação, e a polícia tem se revestido dessa missão de formar a criança. Então, muitas crianças hoje querem ser policiais. Muitas crianças hoje que têm ausência de pais, de paternidade, identificam naqueles policiais que fazem acompanhamento uma figura de um pai. Para os policiais é bom que são aposentados, na sua maioria, eles reativam sua questão funcional, né? E para a sociedade é excelente. Então nós estamos investindo em segurança pública nas pequenas cidades, em Quaraci, desde a formação do cidadão. Então as crianças hoje, elas querem ser cidadãos de bem, querem ser formados por nossa educação. Eu ia falar em educação, né? Tem criança fora da sala de aula no município? Ou tem colégio suficiente do estado e do município? Temos colégios. O estado tem um colégio, inclusive está fazendo investimento de 6 milhões em Quaraci. Nós temos 2 grandes escolas para os jovens, né? Temos creches em Quaraci, temos 3 creches grandes construídas, estamos fazendo a maior de todas. Será a maior creche da região. Estamos construindo o bairro mais carente da cidade. Então, assim, ainda tem crianças fora da sala de aula. Então, nós fazemos chamada busca ativa. Porque essas famílias, elas perderão auxílios governamentais, como Bolsa Família, por exemplo. Quem tiver uma criança que não esteja na escola, essa criança não irá. Essa família não receberá Bolsa Família, por exemplo. Então, nosso trabalho hoje é chamada busca ativa. Nossa rede hoje tem cerca de 3.050 alunos, mas vamos aumentar essa estimativa de clientes, né, que a gente chama.
Por falar em Bolsa Família, né, tem boatos aí circulando, né, o que é que tem de oficial nessa recadastramento do Bolsa Família, que é as prefeituras que cuidam disso, né? Vai mudar a regra? Parece que ontem eu vi um boato aí dizendo que pessoas solteiras que não são casadas, não têm família, mas mesmo sem renda não deixaria de receber. O que é que vai acontecer de verdade? Tem muito boato e até agora pouca informação oficial, né? Eu penso que o governo vai aumentar a fiscalização. Tem muita gente no país que recebem Bolsa Família, mas de fato que usam de maneira inapropriada. Usam o Bolsa Família para bar, para coisas que não são com a intenção do projeto, que é de fato para alimentar a família, né? Pessoas que não precisam, pessoas que têm renda, que têm trabalho que recebe mais que um Bolsa Família, que estão usando o serviço de outra pessoa. Então, o que o governo vai fazer é aumentar o rigor da fiscalização. O ano passado, o governo já nos alertou sobre isso, né? As pessoas que receberam auxílio Covid sem necessidade financeira, que trabalhava para isso, são obrigados a devolver. Então, o que o governo federal vai fazer, eu tenho certeza disso, não é retirar beneficiários, é aumentar a fiscalização para que pessoas que não precisam deixem de receber em detrimento de pessoas que têm necessidades reais. Prefeito, Quaraci faz parte do consórcio que mantém aí a policlínica aqui, né, funcionando. A policlínica hoje, né, a saúde em si, com a questão da regulação, é satisfatória para essas cidades que compõem hoje a MURC, ou existe alguma queixa da MURC em relação à saúde? O governo do estado está abrindo uma nova policlínica em Ilhéus. Inclusive, Quaraci vai se associar à policlínica de Ilhéus. Ah, é? Isso. Eu acredito que a sobrecarga em Itabuna estava muito grande, estava prejudicando inclusive o serviço. Então foi uma decisão acertada do governo do estado em fazer uma nova policlínica e redistribuir as consultas e exames. Eu acredito, como eu disse, sou muito positivo, eu tenho fé que vai dar certo essa nova policlínica, vai melhorar para todo mundo, vai dividir, né, o bolo que estava pequeno, ficar melhor o serviço para a comunidade. A questão da regulação, nós temos que é um problema sério no estado. O governador Jerônimo entende que é um problema e ele está disposto a resolver. A gente vai evoluir na condição da fila da regulação. Nós temos muitos hospitais ociosos no interior, que precisamos conversar com o governador para que os hospitais tenham funcionalidade. Eu penso que o melhor serviço de triagem vai melhorar a regulação do estado. Pessoas que têm emergência não podem esperar uma semana. Se minha mãe tiver com emergência, eu não vou ficar esperando em casa uma semana, eu vou dar um jeito para ela ser atendida. Mesma coisa que quem não tem condição financeira também tem que ter a mesma condição. Então, a triagem deve ser melhor, deve ter um programa melhor, um programa, sei lá, um programa que seja um programa técnico de você triar melhor os pacientes, para que as emergências tenham uma cota maior. Pessoas que aqui em Itabuna a sobrecarga é muito grande de emergências. É verdade. E em Quaraci eu tenho lá um hospital que tem 36 leitos que estão subutilizados. Então, qual é uma das propostas que nós vamos apresentar ao governador Jerônimo? É que os hospitais pequenos possam receber pacientes, receber recurso para isso, e receber pacientes para aliviar a pressão sobre Itabuna. E Itabuna, de fato, Ilhéus, recebendo os pacientes que tenham, de fato, emergências grave, né? Que não posso esperar. Bom, o prefeito Augusto Castro, né, anunciou recentemente que conseguiu, ou está conseguindo, né, a duplicação da BR-101 no trecho de Itabuna. Não seria interessante a MURC entrar nessa luta aí para ampliar essa duplicação até o município de Itajuí, porque, como o senhor falou, né, tem muita demanda dos moradores daquela cidade, Itajuí, Quaraci, Almadina e Itabuna. E a BR-101, por si só, é uma rodovia que, né, transforma esse translado num constante perigo, né, para as pessoas, principalmente hoje quem trafega de moto, né, ambulâncias, carros de saúde. Nós temos visto, não graças a Deus aqui nesse trecho, mas em outros trechos aí das estradas a gente tem visto muito acidente com ambulância, né? Não seria interessante essa duplicação aí nesse trecho, pegando até Itajuí, pelo menos, né? Porque até então o projeto é Itabuna, né? Tem trocamento de Guararema até aqui no posto Nego Velho. Mas eu acho que o ideal seria até Guararema, ou até Itajuípe, né? Sim, o governo federal tem sido, de alguma forma, tem injustiçado a Bahia ao longo dos anos. A duplicação da BR-101 chegou a passar por Sergipe,
por Minas Gerais, mas a Bahia ela foi prejudicada nesse sentido. O governo Bolsonaro ele não foi favorável ao nosso estado. Então, o que Augusto conseguiu foi graças a um trânsito que ele tem em Brasília excepcional. E as cidades e nós prefeitos reconhecemos que Augusto Castro ele conhece as entrelinhas de Brasília, ele tem um bom trânsito entre os deputados. Foi uma grande vitória para Itabuna e Borborema. E nós, de fato, precisamos, e a AMURC vai sim encabeçar essa pauta, junto ao nosso ministro Rui Costa, né, que hoje nós dizemos que é o super-ministro de Lula. Né? E é verdade. Está envolvido em todas as principais discussões do governo federal. Rui Costa está mediando. Né? Inclusive, nós temos percebido em Brasília que o conhecimento de Rui Costa e a efetividade do trabalho dele tem sido um diferencial do governo de Lula. Em menos de 2 meses, Lula entregou milhares de casas aí, Minha Casa Minha Vida, que estavam travadas. Isso. E Rui Costa, de maneira extraordinária, destravou, colocou para rodar, né? Então é o ritmo Rui Costa. E eu acredito muito nessa força do governador Rui Costa. Vai ser uma pauta, sim, para que a Bahia, desta vez, tenha prioridade no governo federal na duplicação da BR-101. E nós vamos, sim, pela AMURC, e tem audiência com o Rui Costa agora em Brasília em março, levantar essa pauta e essa prioridade para as demais áreas, inclusive Itabuna e Itajuípe. Com certeza, vai favorecer muito os municípios e vai dar até um crescimento, né? Porque com essa facilidade de transitar alunos de faculdades, pessoas que vêm ao comércio aqui, pessoal que vem para medicina para ser atendido em Itabuna, então isso vai facilitar muito, né? E essa tranquilidade da gente não ter acidentes ou perigo de acidente, né? E é uma importância também da condição de ter deputados federais da região. Exatamente. Nós temos essa limitação e precisamos discutir isso de maneira regional. Agora, prefeito, me perdoe interromper, né? Mas como fazer isso? Porque, por exemplo, o senhor está lá no seu município de Quaraci, aí agora vai lá um deputado e lhe oferece uma emenda. Claro que o senhor não vai rejeitar, né? É uma obrigação do deputado e é uma obrigação do prefeito fazer coisas pela cidade, não importa o partido, né? Mas aí daqui a 4 anos o deputado vai lá e cobra isso do prefeito que estiver no cargo. Olha, eu dei a sua cidade, eu consegui aqui uma obra para, sei lá, encanamento de água ou esgoto, ou consegui aqui um reservatório, ou consegui aqui a questão da melhoria no asfalto. E aí o prefeito fica naquele compromisso de dar o voto àquele deputado. E isso vai em detrimento de escolher um deputado regional local, né? Fica complicado, né? Como é que é isso? Será que teria uma maneira de negociar isso com todos os prefeitos da AMURC para a gente ter nossos próprios deputados aqui, sem precisar, né, pulverizar tanto nossa votação? Meu pensamento diverge um pouco, no sentido de que é uma construção de longo prazo. Você não consegue convencer ou mudar a opinião de um agente político em uma eleição, anteriormente a um pleito. Isso é uma construção. Assim como a população é quem vota. A população vota em quem a beneficia. E a política deve ser pensada dessa forma. Quem é o político que traz benefício para a vida das pessoas? E nós, prefeitos, sintetizamos a vontade do povo. Se um deputado ele ajuda o meu povo mais simples, ele merece ter isso reconhecido no seu mandato. Quando eu digo que a região não tem deputados federais, é porque isso é uma construção. Uma construção de alguns anos. Mas nós já tivemos, né? E hoje não temos mais. Já tivemos bons deputados aqui, já tivemos ruins também, né? Maus deputados. Mas, enfim, a gente conseguiu eleger pelo menos 2 deputados na região, federais, né? E hoje a gente não consegue eleger nenhum. E isso é em função também dessa pulverização de votos. E aí complica porque, por exemplo, o prefeito Augusto Castro ele está no PSD, né? Que é o partido de Otto Alencar. Aí Otto Alencar tem os candidatos do partido que ele quer eleger com uma boa votação na Bahia. Aí ele pega o prefeito e fala, ó, em Itabuna você tem que me dar X mil votos. E se o prefeito se empenha para eleger aquele deputado federal, como é que ele vai trabalhar para um deputado local? Não consegue, né? Tem essa dificuldade. O pensamento é a semeadura. A eleição é o ato no dia da votação. Ou quando digo semeadura, por exemplo, tem muitos prefeitos bons que irão sair agora em 2024. Exato. São prefeitos que são a semeadura. Trabalharam, esses fizeram prefeitos, sua base. Isso. Daqui a 2 anos,
eles terão algum resultado do que plantaram. Daqui a 6 anos, estarão mais fortalecidos. O que eu digo é que regiões como a região de Guanambi, da Chapada, fizeram esse trabalho de base antes. Então, por exemplo, a deputada mais votada do PSD, Ivana Bastos, vem de uma cidade pequena, por exemplo. O deputado mais votado do PSD foi Otto Alencar, filho. Quer dizer, o pai plantou. Então, assim, o que eu digo é que a região precisa plantar bons políticos. Para daqui a 2 a 6 anos, nós temos políticos com estrutura fortalecida. Esse trabalho de semeadura não foi feito. Nós não tivemos essa experiência de, há 8 anos atrás, de preparar alguém. A preparação de bons agentes políticos que tivessem capilaridade em Brasília e Salvador. Antigamente a gente condenava o prefeito que ia para Brasília. Meu pai, quando foi prefeito, só foi a Brasília uma vez. No meu mandato ele foi comigo uma vez também. Então, assim, o trânsito em Brasília e Salvador tem que acontecer. E o que eu acredito, e que disse recentemente isso, é que os bons políticos da atualidade irão gerar frutos muito bons daqui a 6 anos. Então, o que eu penso é que a região terá, sim, deputados, mais deputados estaduais e deputados federais, sim. Porque essas pessoas estão hoje arremetando a semeadura, estão plantando bons trabalhos. Então, quando eu penso, o que é que um bom político tem que fazer agora, prefeito? Fazer bons mandatos, para criar impressão positiva na sua região. Quem ser federal, mesma coisa. Então, assim, a curto prazo não acontece. E o poder econômico influencia diretamente no poder político. Uma região rica, ela tem condição de preservar e agimentar o desenvolvimento da sua região. A região cresce, entrega à comunidade bons resultados e entrega bons políticos. E eu penso que é uma sequência, uma semeadura. Não tem a curto prazo isso. Isso não vai acontecer ano que vem, por exemplo. Vai acontecer há 2 a 6 anos no mínimo. Mas você não acha que também isso passa pelos partidos políticos, né? Porque, por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui agora. Venceslau Júnior de Itabuna ia sair candidato a deputado federal pelo partido PCdoB. Alice Portugal botou o dedo e falou não, porque eu preciso dos votos de Itabuna para me eleger. E aí embargou a eleição dele. Então os partidos também, eles têm que mudar um pouco essa linha de raciocínio, né? Porque a Alice Portugal pode até ter votos em Itabuna, fruto de algum trabalho dela ou da mídia, mas ela não pode impedir, o partido não pode impedir que tenha um candidato local, né? Tem voto para todo mundo. Itabuna, Ilhéus, a região aqui, tem condição de eleger mais de 2 deputados federais, né? E ainda contribuir com a eleição de outros. Existe uma pauta em Brasília, que é o voto distrital. Que nunca passa, né? Que afeta diretamente as circunstâncias. Cada partido tem sua estratégia política, né? E as estratégias fazem parte do jogo político, né? E o PCdoB teve essa estratégia, meu partido foi o PP. Cada partido tem sua forma de trabalhar. E quem vai julgar se foi uma boa estratégia ou não é o voto, é a população que vai julgar isso. Porque no final das contas é sempre o povo que tem a arma nas mãos. A arma é o voto das pessoas. E ele precisa aprender a utilizar essa ferramenta de maneira mais efetiva. Entregar resultados, entregar propostas. Eu penso que a pessoa, ela é mais forte que o partido. A imagem, o nome de um homem, o nome de uma mulher, ela tem tanta força quanto o partido. Mas para isso, o senhor diz então que ela tem que aparecer bem na pesquisa para o partido respeitar, né? Porque os partidos não querem nem saber, né? Passa por cima às vezes. Somente quando não tem diretório na cidade, né? Sim. Eu penso que o voto é determinante. O voto, o povo tem que julgar o homem e o partido. Se o partido da deputada tiver agido de forma a melhorar a região, mereça o voto. Se aquela articulação prejudicou a população, o voto vai ser transferido. E eu tenho uma concepção de que a urna é honesta. A urna nunca mente. A urna é o retrato real de uma avaliação do povo. Independente dos argumentos, dos artifícios que se usem, quem perde sempre vai achar uma desculpa. Mas o resultado, as urnas, elas não mentem. Elas são fiéis. Eu concordo e eu tenho dito que o eleitor sabe votar. Aqui mesmo no município, né, de Itabuna, nós tivemos agora, recentemente, a eleição do Pancadinha, né, como é conhecido, né, com mais de 20 mil votos, e no reduto dele, onde ele trabalhou, onde ele ajudou a comunidade, onde ele foi cantor. Então, assim, a comunidade votou nele por achar que ele está ali, próximo a ela, né?
E já tivemos a mudança da Câmara de Vereadores de Itabuna várias vezes, está sendo renovado, e eu acredito que esse ano seja renovada de novo, porque os vereadores não estão trabalhando conforme a população gostaria. Então o eleitor, ele sabe votar sim, né? Então, por exemplo, quando o Núbia lá teve uma excelente votação, é porque a comunidade onde ela pediu o voto reconheceu nela esse poder de contribuir com o município, né, de fazer o papel da vereadora. Então, cabe a ela devolver, entregar a esse eleitor aquilo que foi confiado, né? Inclusive, eu queria te perguntar, Núbia, como é que está hoje você em relação ao seu eleitorado? Você acha que, uma alta avaliação, você está correspondendo à expectativa até sua mesmo? Porque quando a gente está de fora é uma coisa, né? A gente critica, a gente fala, mas quando a gente está no poder, as coisas são diferentes. Porque aí você está enxergando o lado de lá, o outro lado. Como é que você se vê hoje como vereadora? Você está cumprindo aquilo que você imaginou que ia fazer, o que você prometeu? Eu tenho um perfil de estar sempre próximo do povo, de brigar pelo povo, de questionar, de correr atrás para que as coisas aconteçam. E assim, eu tenho continuado desta forma. Certo. Assim, eu nunca tive acesso a nenhuma pesquisa. O pessoal fala, você se reelege. Eu falo, eu tenho trabalhado para ser fiel àquilo que eu propus à comunidade. Se eu serei eleita, isso a gente vai ver em 2024. Porque eu não sou muito de fazer cálculo do que irá acontecer. Eu sou de trabalhar no presente e fazer com que as coisas aconteçam. Não gosto de dizer que vou fazer algo e não correr atrás para que aquilo não aconteça. É um perfil que eu tenho de tentar fazer cumprir aquilo que eu prometi a uma pessoa, a uma comunidade. Então eu sou muito questionadora, sou muito de cobrar. Se precisar ir a Salvador eu vou, se precisar ir ao deputado eu vou. O voto, a campanha que eu faço, eu cobro. Às vezes já te questiono assim, essa pessoa é sua? Eu falo, não, essa pessoa é nossa. Porque assim, o voto foi meu e seu. Então a pessoa está precisando e a gente precisa estar atendendo. Então eu não sou de uma área, digamos assim, eu atuo na saúde. Não, eu atuo onde a pessoa está precisando. Então eu tenho assim me colocado à disposição da comunidade, tenho tentado dar o melhor que eu posso. Às vezes corro atrás até daquilo que eu acho difícil acontecer e graças a Deus eu tenho conseguido bons resultados e assim, eu estou sempre presente. Eu não mudei, eu não sumi, minha casa tem o mesmo acesso de antes, meu celular todo mundo sabe na cidade, respondo todas as mensagens que recebo, atendo os telefones, então assim, eu sou muito presente, tento ser muito presente, porque eu sou de uma família de 11 irmãos, e assim, uma família de 11 irmãos, a gente sabe que a comunicação é constante dentro desta família. Então, assim, eu levo para a comunidade aquilo que eu aprendi dentro da minha família. É dividir, é estar presente, é apoiar, é correr atrás, é tentar resolver. Então, assim, eu acho que hoje eu tenho tido um trabalho positivo dentro do município, mas sei que muita coisa ainda eu tenho que tentar fazer com que aconteça. Ok. Mas tem, viu? Tem, né? Eu posso dizer que o Núbia tem... eu penso que ela vai ter uma votação superior à que teve no primeiro mandato. Porque antes da campanha ela prometeu. E agora o mandato dela está realizando, né? Ela junto comigo asfaltou muitas ruas. Tem uma avenida agora em Itapitanga de 2 quilômetros que nós juntos conseguimos com o nosso deputado, Ronaldo Carleto, asfaltar toda a avenida. E ela fiscaliza o prefeito, viu? Hoje de manhã eu falei, eu vou em Itabuna, ela disse, eu vou com você. Então assim, ela não me deixa... até aqui, né? Ela não me deixa sozinha hora nenhuma. Mas é uma boa vereadora e vai se perpetuar assim. Bom, nós estamos aí há menos de 2 anos, né? Para o processo eleitoral, né? Da sua sucessão, não, porque você já foi reeleito, né? Da sucessão municipal, não da reeleição. Você tem já um nome? Quem seria o substituto, né, ideal para daqui a 1 ano e 8 meses ocupar a prefeitura de Quaraci? Eu sou muito da linha do governador Rui Costa. Eu penso que é o projeto. O nome é importante, mas mais importante que um nome é o projeto que está sendo construído. Então, eu penso que agora é hora da gente fortalecer o governo, da gente se concentrar em nossas obrigações, nos nossos compromissos, porque o povo vai julgar o que foi construído com aquele projeto político. E quem virá depois de mim
precisa entender onde está inserido, qual é a principal pauta da gestão. Então, nós, no momento, não trabalhamos a condição de apresentação de nomes, trabalhamos a condição de fidelidade ao projeto. Observamos todos que se colocam como pretensos candidatos, mas trabalhamos na condição de não ser um projeto particular. Nós em Quaraci, assim como o povo baiano, é avesso a projetos particulares. Sonhos pessoais não fomentam o sonho conjunto. Nós precisamos de pessoas que entendam onde está inserido o projeto. E o sucesso da eleição de Jerônimo demonstra isso, que é um projeto de governo, um projeto de longo prazo. Então nós trabalhamos dessa forma em Quaraci. Eu acredito que em maio, abril, a gente deve apresentar o nome à comunidade. Rapaz, e você citou essa coisa, né, de projeto, eu acho interessante, eu até citei aqui no início desse ano, né, que em função desse projeto, o governador Jerônimo ganha, né, de mão beijada já para inaugurar obras que ele não começou. Ele vai ganhar em Salvador a questão da ampliação do metrô, a rodoviária nova, que já está bem adiantada. Aqui tem a policlínica, a rodovia Ilhéus Itabuna duplicando, colégios, inclusive ele vem conhecer um colégio, né, o Adeon Sauer, que é um colégio modelo que foi feito aqui em Itabuna, é uma escola de chocolate em Ilhéus, enfim. Muitas obras deixadas pelo governo anterior. Então isso é fruto de quê? De uma continuidade, de um projeto. Então, e a população sabe reconhecer, tanto é que, né, já há 16 anos está elegendo os candidatos do mesmo projeto, né? Isso, e é a modernidade da política. A política, ela tornou-se como uma grande empresa pública de resultados. Então, bons projetos, a longo prazo. Eu penso que as cidades, elas estão tendo muita sorte em relação aos prefeitos que estão gerindo as cidades na região da gente. A nossa região tem um potencial muito grande. Nós somos fortes, nós somos trabalhadores, somos resilientes, sonhamos, que eu penso que a principal característica de um governante é a capacidade dele sonhar, de imaginar um futuro melhor para a sua comunidade. Eu penso que Quaraci vai reconhecer o que está sendo feito ao longo de 6 anos, né, de 8 anos, no final do mandato. Nós avançamos muito. A cidade tem um brilho diferente. A cidade que voltou a crescer, a população de Quaraci aumentou 13% em relação à questão populacional. Tem mais gente chegando em Quaraci. Bacana. Isso é muito bom. E tudo vem na condição da humildade, reconhecer que não pode ser um projeto pessoal. Não pode ser o sonho de um homem ou de uma mulher. Tem que ser o sonho de uma comunidade. E a comunidade tem que ser ouvida. A pesquisa agora demonstrou que não tem tanto poder como achava que ela tinha. A pesquisa demonstra um retrato que passa muito rápido, né? Então a pesquisa não deve ser o meu critério. O caráter sim. O caráter de um homem, de uma mulher, a fidelidade ao projeto, a condição de não deixar o poder subir a cabeça. É muito ruim quando o agente público muda depois que se elege. Isso é horrível. Exatamente, A questão da humildade e da seriedade é fundamental. É o maior critério que deve ter para uma sucessão política. E o gestor, ele tem que gostar do povo acima de tudo, né? Tem que ter cheiro de gente, né? Cheiro de gente. O pastor tem que estar no meio das ovelhas, né? Já dizia o Papa Francisco. Exatamente. Voltando à MURC, assim que o senhor entrou na presidência da MURC, houve uma mudança, né? E parece que acabou com a parte executiva. Eu até elogiava, porque o Luciano Veiga, né, ele vinha fazendo um trabalho de continuidade e era interessante na transição, porque não mudavam muito os projetos, né? O que foi que houve para tirar o Luciano Veiga, acabar com essa parte executiva? O Luciano fez um trabalho de consolidação muito importante para a MURC. Um trabalho que foi construído ao longo de 13 anos de gestão. Contudo, a gente vive ciclos. Nós precisamos entender que a instituição, ela é maior do que um indivíduo, né? Do que um sonho particular. Certo. E eu entendi que a atribuição do presidente é buscar oxigenar a instituição. É necessário que as portas e as janelas estivessem todas abertas para que possa entrar novos ares na MURC. Eu conversei com os colegas, inclusive não foi escondido, e a gente foi extremamente ético em relação aos servidores, da preservação dos direitos, da integridade. Mas o mundo hoje pede que nós sejamos, temos a capacidade de melhorar, de mudar, e a coragem de mudar. Eu tenho nas minhas características de ser muito determinado.
E eu me determinei que essa gestão da MURC precisava de correr riscos e calculados, mas que precisava ter coragem de mudar os ares, oxigenar a casa, reconhecendo o trabalho feito por Luciano, mas a instituição precisa ter coragem de trilhar novos caminhos, de apresentar aos associados uma MURC diferente. Não é melhor nem pior, mas diferente, que tenha outra pegada. E nós já temos conversado com os colegas. No dia 20 de março, vamos apresentar a nova direção executiva da MURC. Não, e toda a direção, não foi só o cargo de Luciano que foi feita a manutenção. O cargo de tesouraria de administração, a MURC terá uma assessoria de planejamento e projetos que era composta anteriormente, vai também ser mudada. As assessorias também foram mudadas. A comunicação continuou. Da MURC. E acertadamente. Até um abraço para a jornalista Viviane, né? Isso. E eu penso que é necessário, em algumas circunstâncias, você ter coragem de virar a chave, ter coragem de trilhar novos caminhos. E é isso que move a gente, é o desconforto, é a antifragilidade, é você sair da zona de calmaria, né? E você ter coragem de botar o pé na porta e arrebentar e buscar novos horizontes. E é essa nova... o novo espírito da MURC. A MURC mais sindicalizada, mais aguerrida a defender dos prefeitos. Certo. E vamos crescer. A MURC não começou na minha gestão. Quem me antecedeu tem méritos: Vinícius Marconi, Antônio Dionísio de Itacaré, o Moacir de Uruçuca, o próprio Fernando Gomes. Javes Ribeiro. Isso foi pavimentado por muitos homens e mulheres aí. E a gente vai dar seguimento a isso. A MURC é uma instituição muito forte e representativa da nossa região. Com certeza. E por falar nisso, presidente, qual o seu projeto em frente à MURC a partir de agora? Porque são 2 anos, né, pela frente, quase 2 anos. Já tivemos uma vitória agora recentemente, que foi devido ao resultado antecipado do IBGE, tinha correndo o risco aí das prefeituras de receber menos, né, Fundef, não é isso? E devido a várias manifestações aí das prefeituras, inclusive da MURC, o governo federal decidiu que não vai se basear pelo IBGE e vai continuar vindo os mesmos valores, não é isso? Quais são os outros projetos da MURC daqui para frente? Um dos objetivos é aqueles municípios que iriam ganhar recurso com o IBGE que não ganharam. Que nós temos casos de 3 ou 4 municípios que iriam receber mais recurso com o novo censo, que estão perdendo receita desses 2 meses. Essa é uma das pautas nossas. A questão do E-Social é uma das pautas fortes que iremos defender. A questão da condição de pagarmos os pisos dos professores da enfermagem. E também vamos trabalhar para que a MURC seja mais próxima à população, que tenha sua capacidade de diálogo mais fortalecida e que seja um braço forte dos prefeitos. Nós precisamos aumentar os associados da MURC. Já chegamos a ter 70 associados nas épocas áureas do Cacau. O que me antecedeu, Marconi, aumentou muito, saiu de 20 e poucos para 36, 35, né? Nós já aumentamos nesses 36, 20 dias. Né? Nós seguimos mais uma cidade. Bacana. Qual é a cidade? Belo Campo. Belo Campo. O Quinho, o prefeito, o futuro presidente da UPB, aderiu à nossa associação. Bacana. E representa uns horizontes que foram abertos, né? São novas áreas da Bahia que a MURC agora pode abraçar. Abriu precedente. Nós queremos aumentar a MURC. Porque era a região cacaueira, né? Limitava muito nessa região cacaueira, né? A MURC. Então hoje vocês vão abrir para outras regiões que não seja cacaueira, né? Apenas. Isso. E nós queremos apresentar uma grande novidade na direção nova da MURC. Certo. Uma coisa que seja inédita. Pode antecipar pra gente? Será uma mulher. É? Será a primeira vez que a MURC será dirigida por uma mulher. Bacana. Mas agora eu quero reservar para o dia 20 de março. E os colegas também precisam ser apresentados antes. Eu preciso ser ético com meus colegas, apresentar antes para eles. Certo, Mas dizer que a MURC ela tem um perfil ainda mais arrojado. Serão 2 anos intensos, que eu vou usar muito da minha vereadora Núbia Salles, da compreensão dela e dos colegas, né, munícipes, mas Deus nos dá as missões e nos dá a capacidade de realizá-las. Eu disse no primeiro dia da MURC, no dia da minha posse, que eu acredito em Deus. Não acreditar que Ele exista, que eu já superei isso, mas acreditar que Ele fará da nossa gestão uma grande gestão, que se Ele está me dando essa missão, eu vou ter a capacidade de gerir isso da melhor forma possível. Com certeza. Aprendendo sempre, escutando mais que falando,
tem pessoas na MURC que têm experiência melhor que a minha, escutar mais as pessoas, mas depois de escutar, agir. Eu gosto muito de agir. A ação é importante. A ação é fundamental. Ideia sem ação não funciona. Não funciona. A gente precisa aprender a executar. Nada vai ser perfeito, mas tem que ser feito. O ruim é quando os planos não são executados. A coragem de você botar o rosto na rua e buscar os seus sonhos é fundamental. Entendeu? É verdade. Presidente, com relação aos consórcios, né? Hoje nós temos o consórcio Litoral Sul, tem outros consórcios. Como é que o senhor vê isso? Esse consórcio, de certa forma, eles contribuem com a MURC ou diretamente ou enfraquece indiretamente? O que é que o senhor acha disso? Nacionalmente, os consórcios têm ganhado força em detrimento das associações. Mas a natureza é diferente. A natureza do consórcio é deliberativa. São instituições em que o governo utiliza para poder viabilizar obras, viabilizar maquinário, porque muitos municípios não têm o CALC. O CALC, para ficar mais claro, a comunidade é como se fosse a capacidade de receber recursos. Mas o consórcio tem, então o governo manda o recurso para o consórcio e ele delibera para o município. A natureza da MURC é política. Nossas pautas são diferentes. Então o consórcio não vai levantar uma pauta em defesa dos municípios. Então tem essa limitação. O consórcio não tem regimento de poder deliberar sobre pautas federativas. A MURC tem. Então assim, a natureza da MURC é diferente. Para política é a MURC. Para ações deliberativas é o consórcio. A natureza é diferente. Ok, já que o senhor falou em política, né, ação política, a gente precisa, inclusive nós tivemos um diretor da CEPLAC que foi lá da sua cidade, né, de Quaraci. O que é que a MURC pode fazer junto ao governo do estado, né, e junto aos deputados regionais que eu digo aqui da Bahia, né, em relação à CEPLAC? Porque a CEPLAC, depois da vassoura de bruxa, a gente tinha uma ideia que a CEPLAC ia se fortalecer ainda mais para ajudar o cacauicultor. No entanto, o setor de pesquisa funcionou, né, porque ajudou ali, mas a CEPLAC foi defiando. E os funcionários foram se aposentando, ninguém foi reposto, e hoje a CEPLAC está ali entregue, né, não vou dizer as baratas, porque ainda tem muita gente trabalhando lá, mas muito pouca para o que era o quadro da CEPLAC antes, né? E tem muitas fazendas ali dentro para pesquisa, para isso, para aquilo, que hoje estão lá abandonadas. O que é que a gente pode fazer? A gente, quando eu digo a MURC, né, a região cacaueira, para fortalecer essa CEPLAC. Eu disse até ao deputado Zé Neto aqui a semana passada, ainda que seja diminuindo a estrutura da CEPLAC, mas fortalecendo ela enquanto uma entidade, um órgão do cacau. O que é que pode ser feito? O que é que a MURC pode fazer em relação a isso? A MURC pode convidar todos os prefeitos, são 36 prefeitos, que representam uma potência política muito grande. Nós elegemos boa parte da bancada de deputados federais e estaduais da Bahia. Então nós hoje temos unidos uma capacidade de comunicação muito forte. Nós temos hoje a força do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Então a gente pensa que temos que usar as forças políticas, temos que fazer uma boa pauta objetiva, direta, do que queremos para a CEPLAC. Eu penso que a questão da presidência da CEPLAC é uma deliberação exclusiva do presidente da República e temos que respeitar. Mas as funções administrativas e o impacto na nossa região, nós temos que reivindicar isso. Temos que convidar toda a região, todas as associações de cacauicultores, construirmos uma pauta objetiva e entregarmos nas mãos do ministro Rui Costa, que é quem vai deliberar de fato em defesa da CEPLAC. Pois é, e a gente está com a faca e o queijo na mão agora, né? Isso. Porque a gente tem um governo do estado alinhado com o governo federal e o homem que está ali entre todas as pastas de ministério é o governador que tivemos mais atuante, mais trabalhador da Bahia. Então, a pessoa conhece a Bahia nos seus 4 cantos, se é que tem 4 cantos ou mais, né? Ele conhece toda a Bahia, o ex-governador Rui Costa. E é uma pessoa muito trabalhadora. A gente já viu aí, como você falou, logo no início já teve uma demanda aí para o presidente Lula com as casas que não foram entregues. Então, a gente tem tudo para conseguir isso, né? Porque não pode uma região tão importante como o sul da Bahia, eu não diria nem só o sul da Bahia, né? O cacau é da Bahia, né? Nós temos uma produção grande no Pará, no Espírito Santo, mas o cacau é da Bahia. A Bahia é o maior produtor. Então a gente precisa ter também esse olhar diferenciado do governo federal, né? Não pode ficar do jeito que ficou. Eu acredito que depende muito de nós utilizarmos
essas forças. Uhum. A capacidade de a gente conseguir reclamar menos, nos unir e construir uma boa pauta simplificada e objetiva. Exato. Tudo que eu conquistei para Coraci foi baseado em saber pedir. Uhum. Eu peço uma coisa. Depois de conquistar aquele objetivo, vão atrás de uma segunda intenção. Mas você não pode confundir as forças que querem ajudar. Por que queremos CEPLAC? Queremos isso, CEPLAC. E vamos alcançar o primeiro degrau. E depois alcançaremos o nosso objetivo, que é ter a CEPLAC efetivamente ativa. Nós sentimos a ausência do CEPLAC. Os cacauicultores sentem a ausência dessa substituição. Isso precisa ser suprido. E eu tenho certeza que o Ricote vai ajudar para isso. Inclusive a gente está mostrando aí um centro de pesquisa que já foi tomado pelo o CEPEC, né? Que já foi tomado pelo MST. Já botou até a marca lá em cima, porque está abandonado mesmo, né? Então o MST já está invadindo aí. Isso aí fica às margens da BR-101. E tem também o perigo deles tomarem agora as fazendas de experiência da CEPLAC, que são fazendas gigantescas e que produzem cacau, né? E estão lá, estão abandonadas. Então, de repente, o MST vai lá também vai tomar. Então a gente precisa fazer alguma coisa enquanto há tempo, porque a gente já vem falando isso aqui há muito tempo, né? Entrou esse presidente aí, o Jair Bolsonaro, botou aí uma pessoa que era daqui da região, depois essa pessoa foi para Brasília, depois foi demitida e ninguém sabe mais nada da CEPLAC. Então a gente precisa ter um órgão regulador do cacau, né? Um órgão que realmente atue no incentivo de aumentar essa produção, até para acabar com essa importação de cacau, né? Que a gente vem falando aqui. Tem até imagens aí da movimentação de ontem, lá em Ilhéus. E a gente precisa realmente fortalecer o nosso fruto, que é aquele que ainda sustenta essa região. Porque o comércio é forte, né, na cidade, mas o cacau ainda é tem um poder muito significativo, né, na nossa economia, principalmente cidades menores aqui da região, não é isso, prefeito? Eu penso que tudo parte da capacidade do homem sonhar e agir. A gente sabe que o chocolate do Brasil, a referência é Gramado, Rio Grande do Sul, né? Mas que não produz cacau. Que não produz cacau. E eu escuto isso há muito tempo. E a gente não teve a capacidade de agir para mudar isso. Em Coraci nós criamos um projeto chamado Coraci 70. E muitos questionaram, mas a gente precisa dar passos firmes nesse projeto. Isso que representa você beneficiar da amêndoa, que é o início, até todo o ciclo produtivo. Até o chocolate no final. Exatamente. Temos que ter a coragem e a ousadia de sonhar em termos o melhor chocolate do Brasil. Exatamente. E temos capacidade para isso. Que o melhor cacau está aqui com a gente. Então nós temos sim potencial para isso. O solo é favorável, o clima é favorável. Nós precisamos ter capacidade de sonhar. Quando o homem deixa de sonhar, ele já começa a perder sua capacidade produtiva. Então não é a nossa idade que vai dizer o nosso alcance, o nosso potencial. É nossa capacidade de sonhar. Eu ainda sonho com a região que venda um chocolate ainda mais competitivo. Nós temos cases de sucesso extraordinários na nossa região. Com certeza. Inclusive tem um de sua cidade, Coraci, isso, que é o Henrique, isso, né, que é o conhecido Henrique Meleca, né, o apelido dele lá de Ilhéus. E ele tem uma fazenda lá, Sagarana, né, se não me engano. Na região de Tamutinga. E produz um chocolate de qualidade. E temos outros. O governo do estado incentivou os pequenos, né, fizeram uma cooperativa, mas isso não é o suficiente. Eu acho que a gente precisa incentivar a indústria pesada mesmo, para que, de repente, a gente não precise nem vender a amêndoa do cacau, né, para essas grandes moageiras. E acabaria com essa briga, né? A gente precisaria, né, pode deixar o cacau da África eles comprarem lá, que a gente vai produzir nosso chocolate aqui. Seria bacana, né? Eu fui em Gramado acompanhar, entender como começou toda essa indústria, essa máquina que colocou Gramado como a capital do chocolate. Que inclusive faz a festa do chocolate lá. Faz. E a gente aqui não tem a nossa. Não tem. E tudo começou, uma grande indústria de Gramado começou com uma pequena família que no sótão, nos porões de sua casa, começaram a construir um chocolate, a confeccionar um produto que era, naquele bairro ali, muito apreciado, que era muito bom. Daí eles começaram a crescer, em torno daquele galpão fizeram uma pequena loja. A loja ganhou fôlego e começou a instalar em novas áreas de Gramado. Então construiu-se um parque temático ao longo dos anos. E hoje movimenta cerca de 2 milhões a cada mês de turismo. Mas tudo começou quando uma pessoa
sonhou e quis fazer. É o primeiro degrau, né? Isso. E o serviço público está aí para poder fomentar esse tipo de situação com projetos e pesquisa. Inclusive eu conversava com o Beto da Súria, né, que está aqui com a gente também, e a ideia é a TVI, inclusive, apoiar o resgate dessa festa do cacau que já aconteceu aqui há anos atrás, né? Que era uma festa que movimentava toda a região, tinha apoio do governo do estado e tudo mais. Então a gente precisa voltar a isso, né? Eu sonho, eu gosto de sonhar com o futuro melhor. Eu também, viu? E assim, a capacidade da TVI, por exemplo, e dos meios de comunicação é estimular o potencial do povo. Exatamente. A gente não sabe agora aqui quem está nos assistindo. Exatamente. Pode ser que tem pessoa agora aqui que tem um potencial comercial extraordinário, que está em sua casa agora, esperando só um start, uma faísca para que possa botar o pé na rua e construir seu projeto. Exatamente. Então a gente não sabe onde está escondido essas pessoas. O Walt Disney mesmo, que revolucionou a indústria cinematográfica e de animação, ele começou no sonho dele, na cabeça dele. E temos milhares de pessoas assim espalhadas na Bahia, no sul da Bahia aqui, que só precisam de um motivador. Um estimulador, né? E aquela centelha, né? Que vai acender a chama. Isso, a centelha divina que tem todos nós, né? Isso aí. Bom, a gente está conversando aqui com o presidente da MURC, né? O Jadson Albano, e também com a vereadora de Quaraci, né? Que é a Núbia Salles. Bom, eu queria só para encerrar, Núbia, que você falasse um pouco aí, né? Dos vereadores, né, que compõem lá a Câmara, como é que é formada a Câmara de Vereadores de Quaraci? Existe essa unanimidade em apoiar as iniciativas do prefeito? Existe uma oposição? Como é que funciona hoje a Câmara lá? Hoje nós somos formados por 11, né? 5 mulheres e 6 homens. E assim, hoje nós que apoiam diretamente o prefeito, nós temos 6 vereadores. Temos uma vereadora que, digamos assim, que seja neutra, e dois que são neutros. Não, dois são oposição mesmo. Ferrenha, né? Isso. 2 são oposição. Daqueles que não tem problema, eles criam. Isso. Aqueles que só enxergam o que não foi feito, né? Certo. Porque graças a Deus a cidade ela tem desenvolvido, tem crescido, e a gente se sente inserido nesse crescimento porque tem fortalecido o prefeito, né? Geralmente a gente, quando vai buscar, a gente se fortalece e vai, geralmente ele nunca vai só, ele sempre vai, porque é interessante você demonstrar que o legislativo está te apoiando. Quando a gente chega num órgão do governo, isso é interessante. Eu tive há pouco tempo, eu fui numa secretaria em Salvador falar sobre a questão de agricultura, de títulos de terra e zoneamento também urbano, que o prefeito também já está se fazendo, que nós temos muitos bairros em Quaraci que ainda são zona rural. Então ele está fazendo essa questão para que as pessoas possam ter a titularidade de suas casas, de suas posses. É um trabalho que ele tem desenvolvido também com apoio. E aí a pergunta foi feita, como é o legislativo com o executivo? E a gente, ao falar que tem a união, né, que a gente está com o mesmo objetivo, até porque quando começamos o projeto, nós não fazíamos parte da base do governo. E assim, eu acredito que a política hoje, ela é uma política nova. Ela não existe aquela questão de eu sou partido tal, eu luto pelos objetivos do partido tal. Hoje eu sou um representante do povo e eu tenho que lutar pelo benefício do povo. Exatamente. Então, quem está proporcionando este crescimento? Então foi o que nós fizemos, migramos para a base do governo e graças a Deus nós colhemos bons frutos e eu acredito que ainda iremos colher vários outros bons frutos para as nossas comunidades. Então, hoje assim, a nossa Câmara, ela tem um fortalecimento junto ao prefeito, porque a maior parte dos vereadores entendeu que o crescimento da cidade é muito maior do que um projeto pessoal. Então a gente tem buscado essa união e tem buscado esse fortalecimento visando, graças a Deus, o acontecido desenvolvimento da nossa cidade, né? E a política também tem que ser entendida da forma seguinte: mesmo que você seja oposição, você não pode
torcer contra o prefeito, você não pode criticar por criticar, né? Mesmo você sendo oposição, você já está eleito, como foi eleito o prefeito, para quê? Para trabalhar para a sociedade, para a sua cidade crescer. Então tem que ter uma responsabilidade, né, nessa oposição, de também trabalhar, fiscalizar dentro do possível, que é claro que é a obrigação de vocês, né? Fiscalizar o executivo, mas incentivar o prefeito, colaborar com o prefeito para que as boas realizações aconteçam. Isso é normal, né? Tem que ser dessa forma, porque senão, se ficar um barco, um rema para um lado, um rema para o outro, o barco não sai do lugar, né? Mas é isso aí. Nubia, eu queria te agradecer por ter vindo aqui ao programa junto com o prefeito, né? Amanhã a gente entra no mês da mulher, né? Então você já se sinta homenageado aqui pela TVI, por ser uma mulher atuante, uma vereadora atuante na cidade de Quaraci, e recebo os parabéns aí, né? Porque, segundo o prefeito falou aqui, a senhora é muito querida lá na cidade. Eu é que agradeço, né? Porque a gente não, às vezes a gente não tem muitas oportunidades, e quando surge uma oportunidade dessa a gente fica muito grato. Parabenizo pelo programa, a gente estava conversando antes, eu vejo que os objetivos são realmente muito bons, e assim, o que depender da gente com relação ao legislativo lá, pode ter certeza que terá esse apoio. Obrigado. Né? E muito obrigada. Hoje nós mulheres estamos ocupando, né? Eu não digo assim, nós estamos tomando o espaço, nós estamos ocupando o nosso espaço, porque o espaço é de todos, e só depende querer estar nele e ocupá-lo. Então eu fico muito grata, e também parabenizo a todas as mulheres que, assim como eu, tem buscado seus sonhos, seus objetivos, e tenha encontrado espaço para isso, né? Meu muito obrigado. Obrigado. E prefeito, né, e presidente da MURC, o senhor falou muito numa coisa muito importante aí, que faz parte da gente aqui, dos nossos ideais. A gente sonha, né? Porque sonhar é tudo, né? Se você não sonha, aí a sua vida já não existe mais, né? O sonho é que faz a vida acontecer. E um sonho da TVI realmente é fazer parte de toda a comunidade regional, né? De fazer o que os outros veículos, né, que chegam à nossa cidade, à nossa região, são veículos considerados grandes, de grandes redes, e que faz apenas noticiário factual, de anunciar o que aconteceu, de violento ou de bom, mas muito rapidamente. A gente é um veículo regional mesmo, de verdade, estamos há 18 anos no ar, ininterruptamente, né? Só saímos do ar aqui por alguns minutos devido a uma falta de energia, algum problema causado por força extra, né? Mas não pela TVI. Então ela sempre esteve ligada nesses 18 anos. Crescemos muito e agradecemos a comunidade regional, mas nós queremos chegar a mais locais, né? A gente quer chegar a Quaraci, a gente quer chegar a Almadina, a gente quer chegar a Buerarema, a Itajuípe, a Bibicaraí, e a gente quer contar com os prefeitos, porque a gente quer fazer essa integração, né? Além do comercial, não é o comercial, a nossa relação não é só comercial, porque o comercial precisa, né? Porque ninguém sobrevive hoje sem dinheiro, infelizmente o mundo é movido pelo dinheiro. Então, mas existe uma relação de amor mesmo com a região, e a gente quer fazer esse entrelaçamento. A TVI quer saber o que Quaraci produz, qual artista da cidade, né? Seja qual for o tipo de arte, e a cidade de Itabuna, de Ilhéus, de Buerarema, de Itajuípe, de todas as cidades, conhecerem umas às outras, e a gente promover até um turismo aqui local, um turismo regional, por que não, né? Fim de semana as pessoas podem pegar seu carro aqui, eu vi que Quaraci tem isso, eu vou lá conhecer. Outro dia o prefeito de Tapetinga esteve aqui, eu nem sabia, disse que lá tem um zoológico muito bem organizado, né? Que tem animais bacanas. Então a pessoa pega seu carro, vai ali 2 horas e conhece um zoológico, né? Daqui a pouco a gente vê que Buerarema é a terra da farinha, que tem um museu da farinha. Vamos ver o museu da farinha. E a gente motiva esse turismo regional e um conhecimento maior dessas culturas, né? Por exemplo, o senhor falou de política aí também, que eu acho muito interessante. Quem sabe daqui a 6 anos, né? O senhor não sai um candidato a deputado. Aí as pessoas da região vão lhe conhecer melhor, vão conhecer o que o senhor fez melhor na sua cidade. Então é isso que a TVI quer. Ela quer ser um espelho regional onde as pessoas se vejam, né? E não só no seu município, mas que conheça o vizinho. Conheça o município vizinho, sabe o que ele tem. Eu acho que falta essa cultura aqui entre nós, né? Você vai em São Paulo, quem é de São Carlos conhece São Bernardo, que conhece Santander, né? Que já ouviu falar ali do que tem em Campinas. Mas aqui a gente não tem essa cultura. Você vai em Minas, o pessoal de Muriaé sabe o que é que faz na Serra da Canastra, sabe o que é que tem no Triângulo Mineiro.
eles se interagem. Aqui na Bahia isso não acontece. Né? A gente só ouve falar ou de Salvador ou do Rio e São Paulo. A gente fala mais do Rio e São Paulo nos meios de comunicação aqui do que da nossa própria cultura, né? Então fica essa sugestão e eu tenho certeza que a TVI vai contar e continuar contando, né, com a parceria da AMURC que a gente sempre teve. Eu quero agradecer e parabenizar. A estrutura é impressionante aqui, a gente fica muito confortável. A qualidade da imagem também representa muito para a proposta. Dizer que a AMURC está de portas abertas e continuará estando. A gente quer fortalecer a instituição da AMURC. Nós precisamos entender que precisa crescer, sair da zona de conforto e entrar por novos caminhos. Eu sempre tenho a premissa, eu não quero saber quanto custa, quero saber como faz para acontecer. Então, assim, nós precisamos tornar a nossa região conhecida para nós mesmos. O nosso maior potencial é o nosso povo. O povo de Quaraci é extraordinário. E eu posso falar porque eu os conheço. Quaraci tem uma região belíssima, montanhosa. Então, assim, nós convidamos já a TVI para conhecer Quaraci e visitar a nossa sede da AMURC e lá deliberarmos juntos para que os colegas, os associados, possam construir uma rede de facilitadores para que o seu sonho, que será o nosso sonho, aconteça. Obrigado. Mas parabenizar, agradecer pelo espaço, dizer que no dia 20 nós apresentaremos a nova proposta de direção da AMURC e a TVI já está convidada. Obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado e parabéns por homenagear uma mulher também à frente da direção executiva da AMURC, né? Brevemente a gente vai conhecer dia 20, né? Ok, e o Beto, né? Beto Júnior, que é o nosso gerente, diretor de marketing, né, e programação, com certeza vai fazer esse projeto acontecer o mais rápido possível, né, Beto? Então, muito obrigado, prefeito, presidente da AMURC, Jadson Albano, e obrigado à vereadora, né, que esteve aqui com a gente também, a nossa querida Núbia Salles. Perdão, Núbia, eu tenho esse defeito, é um defeito técnico, viu? Eu acabo trocando o nome das pessoas. E registrar aqui a presença também da jornalista Viviane, né, que lá nos idos de 2000 e alguma coisa estagiou aqui com a gente, não foi, Viviane? E o sonho era que ela continuasse aqui, mas não deu, uma grande profissional. Obrigado, um abraço para você. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente vai dar os destaques do Jornal à Tarde, que é nosso parceiro, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, e que está à sua disposição gratuito no nosso portal tviplay.com.br. Você pode acessar e ficar por dentro de tudo que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo, minuto a minuto, atualizado no nosso portal, tá certo? Vamos agora, Vitória da Conquista, conversar com o Gustavo. O Gustavo está online já com a gente? Ainda não. Ainda não? Então daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Gustavo Magalhães, que vem de Vitória da Conquista, né? Dando aí os detalhes pra gente, como é que tá a cidade. Eu soube que hoje a temperatura subiu um pouquinho, né? De manhã está aí com 18 graus, geralmente é 16, 17. Hoje começou aí com 18 graus a cidade de Vitória da Conquista. Eu vou aproveitar e dar aqui a previsão do tempo aí para a Conquista, né? Ela vai chegar hoje a 28 graus por volta do meio-dia e nesse momento aí na Oliver Flores 27 graus nos termômetros. O dia está parcialmente nublado na cidade, mas não há previsão de chuva forte. 30% de chuva aí a qualquer momento em pontos isolados da cidade, né? E quando o Gustavo vem aí, eu quero saber até como é que ficou aquela situação, Gustavo, né? Depois da morte daquele rapaz no shopping, o shopping tomou alguma providência aí para isolar essa sacada, né? Se o Gustavo tem alguma informação para dar para a gente. E queria saber também sobre aquele último grande incêndio que teve na cidade, quais foram as providências tomadas, né? Se a loja já reabriu. Foram muitos incêndios em Vitória da Conquista, começando com o do Atacadão, depois tivemos da Havan e recentemente de duas grandes lojas no centro da cidade. Eu até comentei aqui que é estranho, né? Acontecer tanto incêndio em tão pouco tempo aí na cidade de Vitória da Conquista, né? É um caso para a polícia tentar descobrir se foi um incêndio acidental ou se foi um incêndio provocado, né? Porque ficou muito suspeito em tão pouco tempo, 3 grandes incêndios numa cidade que nem tão quente é, né? Uma cidade que tem um clima bacana, que fica aí com altitude de quase 1000 metros acima do nível do mar e não tem essa questão de calor para acontecer esses incêndios com tanta frequência. Mas vamos aguardar o Gustavo aí daqui a pouquinho para ele bater esse papo com a gente. Oi? Tá na online já? Põe ele na tela então. Se tiver, põe ele na tela aí pra gente bater esse papo aí. Eu não ouvi o que você falou aqui no ponto.
Ah, tem uma matéria aí? Então vamos à matéria enquanto o Gustavo chega, né? Vamos aí acompanhar essa matéria. Deixa eu ver aqui qual é a matéria. É uma matéria que fala sobre o acolhimento a baianos que foram resgatados lá no sul do país, num trabalho análogo à escravidão. Pessoas que apanhavam para não denunciar a escravidão que era sofrida lá no sul do estado, no sul do país, numa vinícola, né? Algumas vinícolas, uma delas uma famosíssima aí, que produz vinho, e outra que produz suco de uva também, que é muito conhecida, que é a Aurora. Vamos ver aí esse acolhimento do governo da Bahia a essas pessoas que chegaram aqui essa semana. A Defensoria Pública do Estado, no bairro do Canela, em Salvador, foi espaço de acolhimento para 54 dos 197 trabalhadores baianos que foram expostos à violência e atividade análogas à escravidão no Rio Grande do Sul. Também foram instaladas estruturas em Lauro de Freitas, Serrinha e Feira de Santana para receber os trabalhadores. Nós queremos fazer esse acolhimento, né, juntamente com os outros órgãos que estão aqui envolvidos nessa força-tarefa. Aí nós vamos identificar as demandas dos assistidos, seja em ações de saúde, seja nas questões de documentação que eles podem estar com dificuldade ou terem perdido, né? E seja também nessa articulação junto com a CETRO, que eu acredito muito que a gente trabalhando interligados, a gente pode beneficiar melhor o nosso assistido. A ação foi coordenada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, em conjunto com autoridades federais e municipais, para garantir acesso a cuidados de saúde, a segurança e recolocação no mercado de trabalho. Criamos um grupo integrado que vai fazer o primeiro acolhimento e a descrição de quais são as demandas emergenciais dessas pessoas, sobretudo relacionadas à moradia, alimentação e cuidados com a saúde física e mental. Nós vamos incluir essas pessoas que tiverem demandas nas instâncias municipais de atendimento e de acolhimento, e no que não for possível acolher através dos municípios, nós vamos apoiar através do governo do estado. O segundo momento é uma iniciativa junto à Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, para que a gente possa recolocar essas pessoas no mercado de trabalho em condições de trabalho decentes. É isso aí, né, gente? Um absurdo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Uma empresa pegou aqui, saiu catando aí baianos para trabalharem lá, com a promessa de que eles iam ganhar até R$6.000, não sei em quanto tempo, mas era R$6.000 a promessa, e que eles teriam lá boas acomodações para morar. Quem não queria ir, né? Aí muita gente desempregado acabou indo aí, mas chegando lá se depararam com um alojamento em precárias condições, dormindo em beliches, um bem pertinho do outro, né? Uma condição de higiene precária, o pagamento não era o que foi combinado e era uma situação mesmo análoga à escravidão. E eles não podiam sequer reclamar. E alguns que reclamavam apanhavam, né? Sofrer espancamento, então torturas, né? Isso é um absurdo a gente viver isso em pleno século 21, né? Aqui no Brasil. E a gente até imaginava que esse tipo de coisa não acontecesse mais, né? Mas infelizmente ainda acontece muito. E essa foi descoberta. E tem outras por aí, né? Tem cearenses, tem paraibanos, tem gente de todo lugar do Brasil passando por dificuldades como essa, na colheita de cana, de uva, né? Já tivemos até de cacau, né? Essa situação. Então infelizmente uma coisa lamentável, viu? Agora, enquanto o governo brasileiro combate isso aqui no Brasil, o Brasil está trazendo cacau produzido lá na África também com trabalho de escravidão. É uma incoerência, né? Eu acho que o governo brasileiro devia evitar essa importação de cacau devido a esse trabalho lá, escravo, lá na África. E outra coisa, não só trabalho escravo, mas trabalho infantil, que aqui também no Brasil é inaceitável, né? A lei não permite. Então, por que a gente está aceitando esse cacau vindo lá da África? Isso foi motivo ontem do protesto também, aí em Ilhéus. Vamos aos destaques aqui, gente, do Jornal à Tarde de hoje, né? O último dia do mês de fevereiro, 28 de fevereiro. Pintor é surpreendido e morto a tiros. Dona de bar é morta a facada por cobrar a venda de fiado, tá vendo? Vender fiado não presta, rapaz. O cara vende fiado, ainda vender bebida fiado, olha só. Se fosse comida, tudo bem, mas vender bebida fiado. Aí a mulher vende bebida, o cara enche a cara para pagar depois
e quando foi depois que não pagou, foi de novo, a mulher falou, não, agora eu não vou vender mais. Aí o cara vai e mata a pessoa, né? É terrível isso, viu, gente? Olha aí. Dona de bar é morta a facadas por negar a venda fiada. O caso aconteceu em Jeremoabo, aqui na Bahia, região norte do estado. Tá aqui, ó, a foto, né? A foto da mulher aí, ó. A dona do bar, identificada como Maria Neuza do Nascimento, 55 anos, foi morta a facadas por se negar a vender fiado. O caso aconteceu no último sábado, dia 25, e chocou a população do povoado. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu sair aqui que eu acabei clicando errado aqui. Vamos voltar aqui para o Jornal à Tarde. Aqui é o nosso aplicativo TVI Play Brasil, que você pode baixar aí na sua loja de aplicativos, né? Mas agora eu quero as notícias aqui do Jornal à Tarde. Olha aqui, editorial Vinhedo da Escravidão, né? O pessoal que a gente já mostrou aí. Juventude Preta tem oportunidade. Colisão entre balsa deixa passageiros feridos em Porto Seguro. 2 balsas colidiram ontem, atravessando ali para Trancoso, né? Raia da Ajuda. Acabaram colidindo ali. E deixou, vamos ver essa notícia aqui, deixou um turista ferido, né? Vamos ver aqui, ó, essa matéria aqui. Gente, eu tô clicando errado aqui toda hora, né? Me desculpa aí. Tá muito sensível aqui, né, o toque. Então vamos voltar aqui. Pintor é surpreendido e morto a tiros em Feira de Santana. Caso Caian, agressor responderá por tentativa de homicídio. PRF apreende 1.860 quilos de cocaína, na maior apreensão única na história. Vamos ver essa matéria aqui, que é interessante, viu? Tá aqui, ó. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, realizou na segunda-feira, dia 27, a maior apreensão da história, né, de cocaína. Foram 1.860, 1.860 quilos, né? 1 tonelada e 860 quilos. A droga foi encontrada em um caminhão-tanque em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Condutor, um homem de 44 anos, foi preso na operação. O suspeito disse que foi contratado por R$20 mil para transportar a droga do município de Jardim, Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, também no Mato Grosso do Sul, e que receberia o veículo como parte do pagamento. Ele disse ainda que entregaria a droga para uma pessoa desconhecida em um posto de combustível no destino final. Então tá aí essa matéria, uma apreensão recorde, né, da Polícia Rodoviária Federal. Vamos voltar aqui, gente, as notícias. Bom, já demos essa notícia aí para você, né, que foi uma apreensão aí feita pela Polícia Rodoviária no sentido de drogas. Agora vamos voltar aqui. Esporte. Técnico do Juazeirense não enxerga favoritismo em duelo com a Jacuipense. Baianão terá um clube do interior na decisão do campeonato, né? Pelo menos já está garantido aí um clube do interior na parte final do campeonato. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, aqui vamos às notícias, né? Vovô do Ilê critica a falta de negros na política e rebate, né, a questão do apartheid. Tá aqui, tá aí na sua tela também para você conferir essa matéria, ó. Presidente fundador do Bloco Afro, Ilê Aê, critica a ausência de negros em secretaria e ministério no país. Ué, mas não tem Margarete Menezes? Tem muita gente negra aí, né, no governo federal e no governo da Bahia. Mas ele assim mesmo faz a crítica aqui, ó. Presidente e fundador do Bloco Afro, Ilê Aê, diz que a falta de negros na política baiana, assim como no cenário nacional, é um problema estrutural que precisa ser enfrentado de forma efetiva. Ele ainda falou sobre fake news e que teria recebido um convite para assumir um cargo na área da cultura, mas não aconteceu. Em entrevista a um programa na rádio à Tarde FM, hoje, né, terça-feira. Então tá aí, vovô do Ilê, né, que está revoltado aí com a falta de negros em órgãos públicos da Bahia e do Brasil. Bom, vamos ver mais destaques aqui. Técnico do Itabuna projeta reencontro com o Bahia e pensa na final. Vitória se representa visando a estreia da Copa do Brasil. Tá aí. Messi recebe o prêmio The Best de melhor jogador do mundo.
Esse prêmio, inclusive, foi muito criticado, né, por alguns brasileiros que estavam torcendo aí para o prêmio Puskás vir para o Brasil, né, do Richarlison, mas acabou ganhando uma pessoa do jogo paralímpico. Eu acho que as categorias deveriam ser diferentes, né? Paralímpico é paralímpico e o jogo normal é jogo normal. Então foi uma covardia aí, né, essa concorrência aí. Emiliano Martinez é eleito o melhor goleiro do mundo também nessa evento de ontem. Leonel Scaloni, técnico da Argentina, levou o prêmio também de melhor técnico. Deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui. Sem Chaves e Canu, Bahia segue preparação para encarar o Jacuipense pela Copa do Brasil. Esse jogo aí, essa semana, pela Copa do Brasil. O Brasil, Pelé também foi homenageado pela FIFA no prêmio The Best. A viúva do Pelé recebeu o prêmio. Bahia anuncia a contratação do meio-campista Iago, do Fluminense, hein? 20 milhões custou o passe do Iago, que vem defender as cores do Bahia. Deixa eu ver mais aqui. Baixa adesão na população, a vacina bivalente preocupa. Pescador morre, 3 sobreviventes comendo biscoito molhado na Bahia. Rui foi quem acalmou os ânimos entre Haddad e Gleisi Hoffmann, diz a coluna. Teve briga aí de Haddad, que é ministro da Economia, e a presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann. E o Rui Costa que está apartando nessas brigas. Já tivemos outras brigas aí entre gente do Exército, e presidente Lula e ministro da Justiça, e sempre o governador Rui Costa ali fazendo a separação, né? Para a briga não ficar mais forte. Então tá aí. Além de tudo, o Rui Costa está sendo juiz de paz, né? Prefeitura inicia a retirada de barracas de praia irregulares em Salvador. Isso é em Salvador, hein? Policial sofre importunação sexual em ônibus na Bahia. Olha só, até uma policial sofreu aí oportunação sexual, hein? Coisa tá feia. Sim, eu queria também, gente, falar sobre a paralisação que tivemos hoje aqui em Itabuna, hein? Eu queria até, Rafa, se tiver imagens aí, a gente mostrar a BA-415 na altura de Ferradas, na Rua de Palha. Foi interditada às 6 da manhã de hoje, com pneus e barricadas. E as pessoas tocaram fogo nessa barricada, né, impedindo que os veículos transitassem na BA-415. Tivemos um engarrafamento aí hoje pela manhã nos dois sentidos, né? Tanto quem ia para Ibicaraí como quem voltava para Itabuna. Engarrafamento de mais de 2 quilômetros de cada lado, né? Um engarrafamento absurdo, e não ficou maior porque muita gente de Itabuna desistiu quando soube que era um protesto e voltou para a cidade, porque senão o engarrafamento ia ser muito maior. Negócio de louco. Nós somos contra esse tipo de interdição nas rodovias. Eu acho que se você quer protestar, e você tem todo o direito de protestar, você tem que procurar o local adequado, né? Esse movimento de hoje foi o quê? Contrário à atuação da prefeitura no sentido de não pagar os aluguéis. Então vocês tinham que ir para a porta da prefeitura, para o gabinete do prefeito. Ah, o prefeito está em Salvador, né? Esqueci. O prefeito está despachando lá de Salvador, não está em Itabuna. Não sei porquê, ele tem até uma foto na internet aí que mostra ele despachando com o Manuel Porfírio lá em Salvador, né? Então, tudo bem, o prefeito não está em Itabuna. Aí você vai fazer esse protesto logo na BA, para interditar a BA, vai lá para a prefeitura. Conversa com secretárias, o secretário responsável por essa pasta aí de pagar o aluguel, né? Porque o prefeito tem secretários para isso também, para resolver esse problema. Não adianta você fazer barricada ali na BA 415 que não vai resolver. Aquelas pessoas que estão passando para Ibicaraí, para Itabuna, para Itapé, né? Elas não tem nada a ver com isso. Então não vai adiantar o seu protesto. O certo é você ir procurar o secretário da pasta de finanças ou a pasta da fazenda, né? E cobrar dele uma providência. Tem que pagar o aluguel, porque senão a gente vai ser despejado. Quem paga é o tesoureiro, a fazenda. Então nem sempre o prefeito precisa estar no local para ser feito o pagamento. De Salvador mesmo ele poderia autorizar esse pagamento e o secretário fazer o pagamento dos aluguéis, ou pelo menos conversar com o dono dos imóveis, né? Olha, nós vamos pagar tal dia, tal hora, e evitar toda essa paralisação que houve, esse constrangimento a várias pessoas ali na BA,
BA, BR, né? Porque essa BA, ela é ao mesmo tempo BA e BR, né? Tem um trecho que é do DENIT, BR, tem trecho que é do DEBA, BA. Então, a 415 foi interditada das 6 da manhã, até a hora que eu entrei aqui no programa, hoje 10 horas, ainda estava lá a interdição na rodovia. Muita gente querendo passar, e programa gente que quer trabalhar e não podia, é uma confusão. Aí já foi no finalzinho, né, essas imagens aí, mas mesmo assim você vê a fila lá, ó. A fila estava enorme, o engarrafamento era enorme, aí na 415, próximo a Ferradas. Aliás, bem Ferradas, né, porque ali é a altura da Rua de Palha. Então, uma situação complicada, uma situação chata, né, para muita gente que queria passar ali para trabalhar ou para resolver alguma coisa, vir no médico, né? Tem gente de outras cidades que marca consulta com a dificuldade na regulação, demora 6 meses para conseguir uma consulta. 6 meses, imagine, ficar 6 meses esperando para fazer uma ressonância magnética ou um exame laboratorial. Aí quando consegue, no dia que vem em Itabuna fazer o exame, aí tem um bloqueio na estrada que não deixa essa pessoa passar. Então eu não sou contra você fazer seu protesto, agora com responsabilidade. Vá fazer na prefeitura, deixe a BA livre para as pessoas transitarem e exercer seu direito constitucional de ir e vir. Bom, estamos terminando o programa, daqui a pouquinho tem o Denilton Santos com o programa Alerta Cidade. Amanhã, se Deus permitir, quarta-feira, estaremos de volta com mais um programa TVI News. Se você ligou agora, não viu o programa de hoje, nós conversamos aqui hoje com o presidente da MURC, e também com a vereadora de Quaraci, Núbia Salles, né? E o presidente da MURC, o Jadson, né? Que esteve aqui com a gente falando sobre os projetos da MURC, né? Já que ele assumiu há pouco tempo a sua gestão, e falou também sobre a crítica da Alice Portugal, deputada federal, em relação ao não pagamento do teto dos professores, né? Então, conversamos sobre isso, falamos mais outros assuntos e falamos aqui também sobre essa questão do cacau, né, que tivemos ontem um protesto em Ilhéus e agora esse protesto que aconteceu hoje pela manhã aqui em Itabuna, os moradores ali da Bananeira que estão sem pagar os aluguéis depois daquela chuvarada que deu, e a prefeitura prometeu que iria pagar para eles não voltarem mais a morar ali naquelas condições. Por hoje é só, tá certo? Mais notícias daqui a pouquinho com Denilton Santos no Alerta Cidade. Eu volto amanhã, se Deus permitir. Até lá.